Olá, boa noite. Estamos começando aqui o programa Replay desta segunda-feira, sempre nessa parceria entre o canal do YouTube Replay com Tony Souza e o site Miséria, seu principal site de notícias do Nordeste brasileiro. Quer ficar bem informado? Então acesse o site Miséria, miseria.com.br. A gente começa o programa agora já convidando a você para estar conosco também aqui no YouTube. Se inscreve aqui no YouTube, dá aquela curtidinha, deixa aquele like, tá bom? Compartilha com a galera, avisa que o programa Replay já está no ar, mas aciona também o sininho. Lembra sempre de acionar o sininho, porque sempre que tiver alguma nova postagem, o próprio YouTube trata de lhe avisar. Então aproveita para que você possa estar conosco, tá bom? Dá a inscrição aqui, se inscreve, tá bom? Aciona o sininho e dá a curtida, é sempre importante a sua curtida aqui com a gente, para poder você ficar sempre sendo bem informado e ajudar também, lógico, no nosso trabalho. Então, dá o curtida, dá o like, se inscreve aqui. A gente agradece demais a todo mundo que está acompanhando aqui a gente, tá bom? O programa Replay está apenas começando, a gente vai destacar aqui os nossos clubes, lógico. Vamos falar também de Copa do Mundo, a Argentina campeã, né? Os hermanos acabaram levando a taça. Vamos falar também sobre a final que aconteceu ontem. Tivemos o primeiro campeão da Nova Arena Romeirão. O primeiro campeão da Nova Arena Romeirão, que é o Novo Horizonte, num jogo muito movimentado, um jogo bom, que aconteceu lá na Arena Romeirão, isso ontem pela manhã. E a gente vai trazer, inclusive, trazendo também os melhores momentos dessa vitória do Novo Horizonte 2, Paraná Infante 0, tá bom? A gente vai trazer aqui. E vamos falar sobre a apresentação do time do Iguatu, reforços no Icasa, reforços no Guarani, o Barbalha, que começou a movimentação, seria a apresentação, mas acabou não sendo a apresentação propriamente dita. A gente vai explicar essa história daqui a pouquinho para você que está acompanhando aqui o Replay, tá certo? Deixa eu trazer aqui o boa noite dele, que vai estar participando aqui, parte do programa hoje. Daqui a pouco a gente vai estar com o Naldinho, tá bom? Presidente e dono aí do Novo Horizonte, vai estar aqui participando com a gente. E o nosso querido César Santana também vai estar por aqui, rapaz. A gente vai conversar com o César Santana, que pulou o muro, saiu do Icasa e agora está no Guarani. Rapaz, isso dá o que falar, enfim. Fabiano Rodrigues, boa noite. Fabiano está aqui com a gente falar sobre vários assuntos, diretor do time do Icasa. Boa noite, prazer estar com você aqui. César Santana pulou o muro, Fabiano Rodrigues. Boa noite, Tony. Boa noite a todo mundo ligado aí no Replay, o torcedor do Icasa. Pois é, o César pulou o muro, né? Eu não sei quem estava com esse cadeado guardado. O problema é o cadeado, né, rapaz? Grande César Santana, pois é, estava no Icasa até um dia desse, já está lá no Leão do Mercado. Boa sorte para o César Santana, aí na equipe do Guarani. Bom, a gente vai falar aqui com o Fabiano, aproveitar e explorar um pouquinho o Fabiano sobre as contratações do Verdão. São 17 jogadores certos com o time do Icasa já, Fabiano? Pelas minhas contas, acho que 20. 20 jogadores. 20, algumas negociações para serem finalizadas. A apresentação dia 2? 2 de janeiro. 2 de janeiro já aí começa. O campeonato começa o quê? Dia 5 de fevereiro. Dia 5 de fevereiro. Você vai ter praticamente um mês aí para fazer esse trabalho. Esses 20 jogadores já vão estar dia 2 aqui, Fabiano? A ideia é essa. A gente já comprou algumas passagens, inclusive, né? 6 atletas que dependem de passagens aéreas. Esses 6 já tem as suas passagens garantidas, o restante é aqui do Nordeste mesmo, aqui do estado, mas a ideia é todo mundo chegar aqui no dia, assim, no máximo chegar no dia 2. Pronto, a gente vai falar com o Fabiano daqui a pouquinho mais sobre o time do Icasa. Deixa eu aproveitar o Fabiano aqui, a gente até teve o podcast Replay da Copa, que a gente começou antes da Copa do Mundo, a gente vai ter ainda um podcast sobre a Copa do Mundo esta semana, a gente vai depois... enfim, trazer para você aqui no YouTube. Deixa eu aproveitar o Fabiano para a gente falar um pouquinho sobre Copa do Mundo. A Argentina ontem campeã, Fabiano. Eu vou ser muito sincero, eu acho que é assim, desde 90 que eu acompanho as finais, eu não vi uma decisão com tanta emoção, tão assim, com tanta coisa improvável acontecendo, que quando a gente viu 2-0 a Argentina, no primeiro tempo principalmente, chegou um momento que parecia que a Argentina estava mais perto do terceiro gol do que a França do primeiro. E eis que o Mbappé resolve ali dar o ar da vista ali, começou a jogar bola e o homem começou a fazer gol.
eu não vi uma final tão emocionante das que eu acompanhei. Mas e você, Fabiano? Mesmo aquelas que a gente não acompanhou e que a gente só estudou, certamente, seguramente, desde 66 é a melhor final. Porque 66 é aquele Inglaterra e Alemanha, que foi 4-2 para a Inglaterra, de empate no tempo normal, a Inglaterra ganhando na prorrogação com 2 gols, enfim. Há uma emoção parecida. Então, assim, para não ficar comparando, até porque a gente não viu 66, pelo menos eu não vi, eu não sei você. Também não. Então, assim, para não ficar comparando, certamente desde 66 é a melhor final. Jogo espetacular, derrubou muitas teses, daquelas teses que justificam a derrota do Brasil, porque assim, toda a Copa do Mundo, quando o Brasil é eliminado ou perde a final, ou enfim, as Copas que o Brasil não venceu, são várias teses que aparecem, porque era para ter feito isso, era para ter feito aquilo, que infelizmente, Tony, o brasileiro, ele só está acostumado a ganhar. E ele deveria estar acostumado a disputar, ao contrário, porque para ganhar 5 Copas, o Brasil é quem mais tem Copa, tem 5, para ganhar 5, o Brasil perdeu 17 Copas. Ou seja, é muito mais comum perder Copas do que vencer. E perdeu 2 finais. Então, assim, mas na cabeça do brasileiro, não. Há uma superioridade, que eu não sei de onde vem, que acha que a gente é imbatível e que toda a Copa do Mundo o Brasil tem que ganhar. E quando não ganha, tem que se arrumar 1 ou 2 culpados. Então, assim, eu acho que a final de ontem acabou com vários desses, ou de alguns desses, tipo, a Argentina, a catimba, sabe como ninguém segurar um jogo. Inclusive na transmissão da Globo teve dado momento que o Galvão Bueno falou exatamente isso, elogiando o Depou, que é um excelente volante, inclusive. 2-0 para a Argentina e o Depou sofrendo falta e amarrando o jogo. E ele virou para o Júnior e disse assim, ó, tá vendo aí? Ó, é assim que era para ter feito contra a Croácia. Evitou 2 gols em 2 minutos. Calou a boca. Não evitou. Então assim, não tem receita de bolo, sabe? A gente tem que curtir a Copa do Mundo, tem que curtir e tem que entender que o Brasil é sempre um dos candidatos, mas não é o único, não é sempre o principal, e vez por outra vai perder. Perdeu esse ano, podia muito bem ter feito essa final, podia muito bem ter sido campeão, pois tinha time para isso, tinha preparação adequada para isso. Eu acho que o Brasil era mais time do que a Argentina. Ao longo do ciclo sempre foi, o Brasil tem muito mais protagonistas nos principais clubes da Europa do que a Argentina, né? Outra tese, a Argentina foi campeã, né? O que eu ouvi de gente aqui no Brasil, tem que convocar os brasileiros, os que jogam no Brasil, que jogam com amor, com raça, com não sei o quê. A Argentina tem um que joga no país, é o Armani do River Plate, o goleiro reserva, segundo ou terceiro goleiro, um. O resto tudo joga no exterior. Então, assim, são várias teses, porque a gente tem uma arrogância muito grande, que acha que toda a Copa do Mundo o Brasil vai ganhar, e quando não ganha tem que haver um culpado, 2 culpados, um motivo, ou é o cabelinho, ou é a dança. Não, é muito interessante que assim, eu vi muita coisa depois que a gente perdeu, porque, por exemplo, eu lembro que em 98, quando o Brasil perdeu para a França, e assim, para mim é impressionante como a França, que era uma seleção boa antes, década de 80 tinha o Platini, que era o ídolo, né, o Pelé de lá, da França. Mas de 98 para cá, é impressionante como a França, que depois foi campeã, essa geração só fez evoluir. Sim. Ou seja, uma França que estava sem 7 titulares, conseguiu ir para a final e jogando bem. Mas eu lembro quando o Brasil perdeu em 98, se falava que o Brasil tinha sido vendido. O Brasil se vendeu. Gente, não pode perder dentro de campo. Essa França não é nada. 2 anos depois, a França ganha a Eurocopa contra a Itália, que era uma potência na época, e aí veio reconhecer a geração do Zidane. A geração, aquele time da França era muito bom, já tinha participações importantes na Europa, já fazia uma boa campanha e jogava a Copa em casa, gente. Era natural, porque toda a atmosfera... E olha, não fez uma boa Copa. Passou no gol de ouro contra o Paraguai nas oitavas. Perdeu o Zidane expulso, ficou 2 jogos fora da Copa, ele voltou justamente na final. Passou Nunca tinha feito gol de cabeça, fez gol de cabeça. Passou pela Itália nos pênaltis. Então, assim, não fez uma Copa exuberante, mas chegou muito mais bem preparada do que o Brasil na final. E
Cara, dá para questionar um 3-0? Não dá. Então, assim, a gente tem essa... Eu só questiono aquele terceiro gol do Petit, que aquele jogador é horroroso, e para se levar um gol Mas do assim, Petit, eu acho que assim, a dá. gente tem que... E eu não estou pregando aqui um discurso, Tony, de se acostumar com derrota. Não é isso. É só da gente baixar um pouquinho a bola, porque apesar de toda essa festa, a Alemanha meteu 7-1 na gente em 2014, né? A Alemanha passou a ser o modelo de futebol a ser seguido, porque tem muito isso também, né? O último vencedor é aquele que a gente tem que seguir. E aí, ficou um modelo padrão. A Alemanha está com 2 Copas depois do 7-1 que não passa da primeira fase. A última Euro, a Alemanha não passou na primeira fase. É para seguir esse modelo? Era o modelo a ser seguido? Não, e antes ou a gente vai seguir o modelo porque ganhou da gente? Pois é, e antes se falava do modelo da Espanha. O tic-tac da Espanha, então, campeã 2010 e agora, o Scaloni, que é muito promissor como treinador e é campeão do mundo, e era auxiliar do Sampaoli, que é muito bom treinador, o Scaloni agora é o cara da moda. Bota o Tite no bolso. Já pararam para pensar que o Tite botou o Scaloni no bolso, no Mineirão, numa semifinal de Copa América, fazendo 2-0 sem o Neymar, e com Gabriel Jesus tão questionado, brilhando, fazendo gol e dando assistência. É porque assim, as pessoas, Tony, desculpa, as pessoas falam muito da seleção nesse mês da Copa do Mundo. Agora, até 2026, você vai contar nos dedos quem vai ver jogos da seleção brasileira. Copa América, eliminatória, ninguém vê. Eu vou fazer... Então, o que vai ser feito até 2026, ninguém vai ver. Mas 2026, todo mundo vai se achar no direito de falar da seleção. Eu vou fazer uma comparação. É igual a campanha eleitoral. Todo mundo em período de campanha eleitoral entende de política, está vivendo política, comenta, aí pronto, agora acabou a eleição. Pergunta quem está acompanhando os bastidores da política, o que está acontecendo, voto de congresso, quem foram os deputados que a pessoa votou, que a partir de ter esquecido. Talvez está esquecido, foi agora recentemente. Mas assim, eu vou ser muito sincero, eu acho que a Argentina fez a melhor partida dela na Copa. Não esperava a Argentina ter chegado, para mim tem seleções melhores do que a da Argentina. Não gosto do Scaloni, concordo com você, é um cara promissor, mas eu achava a Argentina desorganizada, achei que muitas vezes ele escalou errado, acho que ele acertou em colocar o Di Maria titular na decisão, que para mim, quando o Di Maria saiu, era o melhor jogador do jogo para mim, o Di Maria. O Messi, que fez uma Copa boa, para mim foi a melhor participação dele, jogou muito na semifinal e no segundo tempo contra o México. As outras partidas não achei o Messi tão exuberante. Acho até que o Messi esteve no jogo de ontem, na Argentina, atrás do Di Maria e atrás do goleiro, que para mim foi decisivíssimo, o Martínez. Me lembrou o Goicoechea nas 2 decisões de pênaltis e acho que o Martínez tem uma grande parcela de contribuição para esse título da Argentina. Entendo o Messi ter ganho o melhor jogador da Copa, apesar que para mim o Mbappé foi melhor do que o Messi como jogador da Copa, mas pelo conjunto da obra, poder ser a última Copa do Messi, acho que tudo isso. Então, assim, não acho nenhum absurdo o Messi ter recebido o título de melhor jogador da Copa. Em 2014 achei absurdo. Sim. Porque ele teve muito atrás do Di Maria, do Robin, de vários outros, e jogou uma péssima Copa. Agora não acho nenhum absurdo ele ter recebido o prêmio, apesar que para mim o Mbappé ainda foi melhor do que ele na Copa do Mundo. Agora, por todo o conjunto da obra, por essa Copa, por esse título da Argentina, né, que para mim o Messi não foi, por exemplo, como 86, foi a Copa do Maradona, eu acho que não foi a Copa do Messi, acho que o Messi foi uma peça muito importante, mas não foi o único, boto o Martins aí como decisivo, mas eu acho que o Messi, para mim, já deixa para trás essa história, quem é maior, Messi ou Maradona? Eu acho que o Messi, para mim, passou do Maradona. Acho o Maradona, vi Maradona jogar, achei um cara espetacular, mas o conjunto da obra, o Messi, para mim... Antes, o desempate pró-Maradona era a seleção. Porque nos clubes o Messi era muito bom, muito melhor do que o Maradona. Por exemplo, o Maradona jogou no Barcelona, quase ninguém lembra, né? E hoje o Messi... Teve mais destaque até na Itália, né? Na época do... no Napoli. Mas assim, e hoje o Messi ganhou uma Copa. Então, se ele empatou em Copas com o Maradona e tem nos clubes uma carreira infinitamente melhor que o Maradona teve, então... E o extracampo dele também, não tem nem como se bem que o extracampo, para mim, conta muito menos, mas assim, ocupa um ídolo. Se bem que, por falar em destruir teses,
O Messi também comeu carne com ouro, viu? Não, e aí sabe o que acontece? Eu vi umas postagens do pessoal, não tem dancinha, não tem cabelo pintado e não teve churrasco. O Messi estava no churrasco, que o Ronaldinho estava lá, do rapazinho com ouro, o Messi estava lá, a cabeça do Martínez é pintada e até parecido com a da Brasil, o verdezinho amarelo. O solzinho lá. O verde e vermelho lá, é o solzinho, mas pareceu um verde e amarelo ali, do Martínez. E teve dancinha, o Martínez comemora com dancinha, ele pegava a pênalti e comemorava com dancinha. Então, assim, eu acho que às vezes nós temos um complexo de vira-lata no Brasil, de que só presta coisa de fora, sabe? O Júnior 82 dançava nos gols da seleção 82. O Careca em 90 dançava lambada no pau da bandeirinha. No pauzinho do escanteio. Aí, duas seleções que perderam. O Ronaldinho Gaúcho sambava em 2002, a seleção ganhou. Então, assim, gente, pelo amor de Deus, né? Mas eu acho que, assim, foi bacana essa final. Confesso que não esperava a Argentina chegar na Mas eu acho assim, eu já colocava a Argentina como uma das favoritas. Eu acho que nessa Copa, eu falei no podcast aqui, eu falei em outras entrevistas que eu dei sobre Copa do Mundo, era a Copa dos últimos tempos, últimos anos assim, a mais equilibrada. Porque você não tinha uma seleção ou duas que se sobressaíssem tanto quanto as demais. Então as principais seleções, elas chegavam com times fortes. Talvez essa maior favorita fosse a França, mas era desfalcada, se nivelou com as demais, né? Então, assim, ela estava no mesmo estágio que Brasil, que Argentina, que Alemanha, que Espanha, que Inglaterra, que era uma seleção que eu tinha muita expectativa. De emergentes como a Dinamarca, que decepcionou, né? A própria Croácia, que até chegou bem. A Bélgica eu esperava um pouco mais da Bélgica. A Bélgica estava uma geração... muito Lukaku ele machucou e tal. Então, assim, mas eu colocava a Argentina nesse patamar. E achava que pelo equilíbrio, até cheguei a falar, ia ser uma Copa de surpresas, e aconteceu. O Marrocos chegou na semifinal e teve várias zebras. E assim, gente, o Brasil podia muito bem ter ganho a Copa ontem. Tinha time para isso. O joelho do Marquinhos, que a bola desvia, se não bate o Alisson, tá bom, bem o Si. Mas eu tô falando do Si em cima do que o Brasil jogou. Foi melhor que a Croácia. O Neymar pegou a bola embaixo do braço, decidiu, fez o gol, entendeu? Como tanto se esperava dele. E vamos ser sinceros, viu? Ô, moçada, torcida da Argentina, tem um bocado de torcedor de argentino, aquele pênaltizinho ali no Di Maria, pelo amor de Deus. Então, assim, novinho de Chico de Nito não dava um pênalti daquele nunca. O Brasil... Dava, Cezinha, aquele pênalti? O cara tropeçou, rapaz, ali, pelo amor de Deus. O Brasil poderia... E contra a Croácia, aquele pênalti ali foi claro também. Então, se, tudo bem, fica no si, mas pênalti não foi, não. O Brasil poderia perfeitamente ter pego a Argentina na semifinal, e muita gente falou, tá vendo aí? Cara, futebol não é assim. Você dá de 3-0 num time que empatou com outro, então logo o que ganhou, não é assim. A gente sabe que não é assim. Então, assim, o Brasil poderia perfeitamente ter feito a final. Tem cara dessa França ontem, tinha time para isso. Por quê? Porque a preparação do Brasil, Tony, é uma coisa que, assim, eu estou no futebol, vai fazer um ano agora de maneira mais sequenciada. Mas é uma coisa que a gente acompanha há muito tempo como repórter setorista, vendo dia a dia. Cara, um time bem preparado, sabe? Quando os treinos, quando a preparação, quando o que pensa a comissão técnica, aquilo tudo é realizado, a chance de dar certo, de jogar bem, de produzir, de chegar forte na competição, é muito grande. Quantas vezes o Flávio Araújo fazia pré-temporada aqui de 45 dias, 50 dias, e chegava no Cearense voando e decidia o Cearense no final. E o que fazia falta para perder para o Fortaleza muitas vezes era o detalhe. O detalhe que vem na estrutura, muitas vezes, muito melhor do Fortaleza para recuperar mais rápido um jogador, e etc. Mas essa preparação do Brasil para a Copa foi muito bem feita. Você pode odiar o Tite, você pode não gostar do Tite, ter motivos pessoais ou clubísticos, que eu vejo muito até na imprensa, para criticar o Tite, mas não dá para falar que um cara que fica com 81 jogos na seleção e perde 6, fez um mau trabalho. Mas só contra Bolívias e Perus, beleza. A Argentina jogava contra quem? Bolívias e Perus e Venezuelas e etc. Então, assim, e o trabalho do Brasil sempre foi superior à Argentina em todas as eliminatórias que o Tite esteve. Corrigiu o trabalho ruim do Dunga para 2018, mudou a seleção teve várias formas de jogar ao longo do ciclo, com vários jogadores diferentes, mudou a cara da seleção.
quem acompanha a seleção como eu em toda a Copa América amistosa eliminatória, viu, por exemplo, que o Vinícius Júnior começou a Copa como titular, mas não era titular durante todo o ciclo. Apareceu melhor na Copa América do ano passado, quando o Brasil perdeu para essa Argentina, numa falha do Renan Lodge, que se não falha aquela bola, talvez nada do que a gente está falando tivesse acontecido. E assim, o Tite tinha um time muito forte, um time que jogava posicional, com 2 atacantes abertos, com centroavante, ora com Neymar de falso 9, ora com Fred, que foi titular. Gosta do Fred, não gosta, ele é ruim? Foi titular aos 4 anos, sempre muito bem. O Neymar era um falso 9, muitas vezes o Firmino era um centroavante, o Gabriel Jesus pelo lado, ora por dentro, várias variações, redundante, muitas variações, muitas formas diferentes de jogar, não era um time previsível, mas perdeu a Copa. E aí tem que arrumar um culpado, vai ser o treinador. Não, e o interessante, você falando aí, o Tite Fabiano, igualou o Tele Santana, 2 Copas seguidas. Assim como o Tele, 2 Copas que não venceu. O Tele é um dos maiores treinadores que o Brasil já teve. isso é verdade. O Tite não ficou na segunda Copa porque é ruim, não. Não, e assim, o time Tele jogava bonito, que era uma coisa extraordinária, né? Tanto nos clubes como na seleção. Você falando aí, por exemplo, desse negócio que a gente, que futebol é muito, eu vejo muito detalhe, a seleção da Espanha, que foi campeã do mundo e que encantou o planeta com seu tic-tac, foi a mesma Espanha que levou pelo Brasil na Copa das Confederações. Outro discurso, vamos lá, outro discurso. Mas o Brasil não faz um amistoso, não pega os europeus. Aí antes pegava os europeus em jogos oficiais, Copa das Confederações. Nessa que você está falando aí, a gente meteu 4 na Itália. Não, mas a final com a Espanha. Não, meteu 4 na Itália e 3 na Espanha na final. Então, aí no ano seguinte... Levou de 7 da então, assim, e a Espanha que perdeu a estreia foi campeã no final. Você percebe que sempre tem que ter um argumento para justificar o que o Guardiola... Aliás, aconselho até a ler o livro do Guardiola. Guardiola, que é o melhor técnico do mundo. E ele fala uma coisa, Tony, que assim, a preparação, o treinamento, tudo tem que ser muito bem feito para evitar ou para minimizar uma coisa que é certa no futebol, o acaso. Nada vai evitar o acaso. O acaso define jogo. Uma bola que bate no joelho, tira do seu goleiro, a bola entra. O acaso. Ah, Fabiano, mas seu discurso aí tá muito se conformando com as... Não é isso, cara. É porque o futebol é bonito. O acaso, o Mbappé de repente faz 2 gols e empata um jogo do acaso. Um jogo na mão da Argentina. Então, assim, a preparação no futebol, ela serve para você minimizar um efeito de um acaso. Não sou eu que estou falando isso. É o maior treinador do mundo. Não, e sabe uma coisa que eu acho interessante? E até essa qualidade... me deixa muito ansioso para ver... Quero muito ter vida, que Deus me abençoe para conseguir ver esse Mbappé. Porque, meu amigo, imagina a pressão que é você pegar na sua frente o Martínez, que para mim é um dos melhores defensores de pênalti hoje do futebol, ele está ali no primeiro nível, e numa final de Copa, e você cobrar... Ele cobrou o quê? 3 pênaltis. 3 pênaltis contra os 3 no mesmo canto. Sabe? E você pegar, e ele, 2 ele foi na bola, tocou na bola e o cara fazer. É muita frieza, porque em pênalti o goleiro é lucro, né? O goleiro é lucro. A responsabilidade é toda para quem vai cobrar. Mas enfim, foi uma baita final. Eu acho que a Argentina acabou realmente, eu já esperava, inclusive no último podcast que a gente fez na semana passada, eu dizia, não esperava que a Argentina chegasse na final, mas o caldo engrossa, porque ela chega na final e chega numa crescente, e o Messi é a grande referência, mas para mim, ontem eu aponto Di Maria, que para mim jogou demais, e o Martínez, além do Messi. O Di Maria, que já tinha, não só pelo gol, mas já tinha decidido a Copa América aqui no Brasil ano passado, só que foi uma Copa América onde a Argentina jogou muito mal, Messi muito mal, e o Brasil também jogou muito mal. O Brasil melhorou um pouquinho no segundo tempo. E aí entre o Gabigol, entre o Vinícius Júnior, cresce um pouco. O Gabigol tem uma chance, inclusive, que o zagueiro salva de cabeça em cima da linha. Mas o Brasil jogou muito mal aquela final, né? Aliás, foi uma Copa América que o Brasil não repetiu em 2019, onde cresceu ao longo da competição. E ali a Argentina estava com o quê? Com quase 30 anos de fila, né? Então, assim, todo aquele peso, né, que vinha para a seleção argentina foi tirado ano passado na Copa América. Inclusive, eu concordo muito com o Marco Valério participou com a gente,
quando ele diz assim, o Messi, depois daquela Copa América, por ganhar algo com a seleção, Sim. ele jogou mais leve. E realmente, a gente sentiu o Messi depois mais leve. E o Messi dizia o quê? Que ia encerrar a carreira, foi campeão, já está dizendo que não, né? quer jogar. Que vai continuar jogando. E eu acho que pela forma que ele trabalha, eu não duvido do Messi chegar à próxima Copa, não, sinceramente. Não vou dizer no mesmo nível, mas um cara que se cuida fisicamente, eu não duvido. Acho que talvez mais difícil o Cristiano Ronaldo, porque é mais velho e vem de contusão. O Messi com 39, eu não sei. Mas assim, a Argentina vai ter que se renovar. E tem bons uma jogadores. Boa, tem uma aliás, geração... não só a Argentina, uma coisa que me agradou. Argentina, Espanha, Portugal, própria seleção brasileira. Holanda. A Holanda, assim, tem uma garotada surgindo aí. A Copa 2026 vai ser muito forte. 2026 vai ser muito forte. A Alemanha. A própria Alemanha que saiu na primeira fase, sabe? Então, assim, eu gostei muito dessa renovação. A gente fica na expectativa de como será o Marrocos, se vai evoluir, como é que vai ser esse time do Marrocos, vai ter uma crescente. Aí eu já acho que, assim, são aquelas surpresas que aparecem na Copa e que depois... Eu torço muito para que essa surpresa comece a se manter. Marrocos nem é a melhor seleção africana. Pois é. As melhores seleções africanas são Egito e Senegal. O Senegal ficou sem o Mané, e aí perdeu muito o poderio ofensivo. E o Egito não está na Copa porque pegou na eliminatória justamente Senegal. Então era um ou outro, né? E acabou dando Senegal. Também foi pau. Mas enfim, Copa muito bacana. Eu gostei muito dessa Copa, que começou o pessoal falando da Copa das Zebras. Eu acho que futebol é detalhe. É a Copa do Equilíbrio. Como vai ser 2026? Não se engane, Tony. É muito equilíbrio. Não tem mais seleção. 7-1 da Alemanha no Brasil. Todo mundo até hoje fala da Alemanha. A Alemanha passou nas oitavas de final pela Argélia na prorrogação. Então, assim, se o 7-1 significasse uma superioridade alemã com relação ao resto do mundo, que o brasileiro vê muito isso, porque aquela arrogância, aquela prepotência de achar que nós somos os países do futebol, isso não existe. Aliás, poucas vezes existiu. A Alemanha nem era tão superior assim. O 7-1 é algo que acontece de 200 em 200 anos. E olha lá. E a mesma Alemanha que meteu 7 no Brasil, quase não passa das oitavas na mesma Copa. Fez 1-0 na França no Maracanã, num jogo duríssimo. Fez 1-0 na Argentina na final, na prorrogação. O 7-1 foi exceção. Só a má vontade de alguém que não enxerga isso. E, inclusive, eu vou ser muito sério, eu estava torcendo para a Alemanha passar esse ano, que tá a primeira fase, que eu estava vendo, rapaz, é um momento que descontava. Tá uns 5. Não, mas ninguém desconta. Mas... igual 7 não, mas uns 4. Igual 5. Na Olimpíada, né? A Olimpíada do ano passado, o Brasil abriu 3-0 com meia hora, pronto, vai descontar isso. Aí não foi assim. Mas enfim, foi muito boa Copa mesmo. E aliás, uma coisa, a maioria dos locais que eu vi falando sobre a Copa do Mundo e a escolha dos melhores, você vai em vários programas e aí sempre faz aquela escolha da seleção da Copa. Em todas que eu vi, o goleiro da Croácia está lá. Em algumas, pegou o Martínez, né, pegando aí o goleiro da Argentina, que convenhamos também, seria a minha escolha por tudo que ele fez e como ele foi decisivo. Mas em várias a gente encontrava, depois do Martínez, o goleiro da Croácia, para ver como o que ele fez nessa Copa e a seleção brasileira sentiu muito, como ele é muito bom goleiro. A gente que acompanha futebol, a gente tem a obrigação de passar isso para essas pessoas que são menos informadas e querem discutir futebol em época de Copa do Mundo. A CBF já foi muito bagunçada, muito, ainda é, mas já foi muito mais bagunçada, foi pior. E a seleção brasileira é um reflexo disso. Pra você ter ideia, a seleção preparava para as Copas do Mundo na Toca da Raposa, no CT do Cruzeiro, né? Acho que você lembra bem dessa época. Até construir na Granja Comari. Hoje, a Granja Comari é um centro de treinamento de excelência, dos melhores do mundo. Então, assim, já é um ponto positivo para o que a seleção faz. Até assim, fica meio isolada, assim, dá para fazer a gente falou da Olimpíada, tá com 2 Olimpíadas seguidas que o Brasil ganha medalha de ouro. Campeão. E não é por acaso. É uma base sólida que o Brasil tem, de observar a categoria de base, de haver a transição. O Dunga participava disso, agora o Tite passou a participar. O Martinelli não estava na Copa do Mundo esse ano à toa, não.
Ele é campeão olímpico o ano passado lá em Tóquio. E quando entrou bem. E vem da base da seleção. Então, assim, o Sub-17, o Sub-20, o Sub-20 agora para o Sul-Americano, tem Vitor Roque, tem Marcos Leonardo, tem vários jogadores que já são titulares nos times brasileiros e que já são monitorados pela seleção brasileira principal. Então, hoje há um trabalho de base que vai levar o jogador até a seleção principal, coisa que a gente nunca teve e coisa que o futebol europeu, que o futebol argentino sempre teve. Então, assim, a gente já tem esse trabalho. Fatalmente, nós vamos colher fruto, já estamos colhendo frutos disso. Chegamos numa Copa do Mundo, talvez a Copa mais bem preparada desde 2006, essa nossa. 2026 vamos chegar forte de novo. Uma hora ou outra vamos ganhar. E não vamos ganhar porque de fato o nivelamento é muito grande, porque existe um equilíbrio muito grande. Então sempre um favorito ou outro vai cair. Mas que o trabalho que o Brasil faz é certo e tem que ser continuado, isso para mim é inquestionável. A Copa dará ao Tite, mais 4 anos ao Tite, foi uma decisão acertada. Não é que perdeu a Copa que ela foi errada, ela foi acertada. E essa convicção tem que existir. Trazer um técnico de ponta, dar a ele 4 anos de Copa América, de eliminatória, de amistosos possíveis, fazer o que for possível para chegar bem na Copa de 2026. Para encerrar esse primeiro bloco, eu quero saber de você quem você colocaria como técnico. Mas daqui a pouco você responde, porque eu queria falar sobre a Perboni Brasil, que há 30 anos vem fazendo um trabalho bonito no país, com as melhores frutas, verduras e legumes, e que no último sábado comemorou, rapaz, eu não sabia que já estava tanto tempo aqui com a gente, 10 anos de Perboni Brasil aqui no Cariri. Olha que bacana, há 10 anos que a gente tem à nossa disposição, né, o que há de melhor de frutas, verduras e legumes aqui na região, porque a Perboni Brasil está há 10 anos. Fez agora no último sábado, houve inclusive uma comemoração interna lá com o pessoal da Perboni Brasil, abraçar o nosso querido Val, toda a equipe da Perboni Brasil. E para você que é comerciante, quer ter sua loja, seu sacolão, seu mercantil, sua mercearia, quer oferecer, lógico, que tem qualidade com preço super camarada, então procura produtos da Perboni Brasil. Estão aqui na tela, tanto o Instagram como o telefone, tá bom? Telefone 99918-8131, DDD 88, 99918-8131, WhatsApp também. E aí tem muita gente que vem do interior da Cajazeira ali, por exemplo, da Paraíba, interior do Piauí, interior do Pernambuco, fica tudo pertinho aqui. Galera, vem para cá mesmo, vem para o Ceasa, ali em Barbalha, Galpão 2, e procura a Perboni Brasil. Você vai ter o que há de melhor, tá bom? Completo mix de importado e nacional. Olha aí o Instagram, @Perboni_Brasil_Cariri. Perboni Brasil, fruto de uma geração saudável. Vai lá no Instagram, tem várias dicas, tem receita, tem muita coisa bacana no Instagram da Perboni Brasil. Olha, Perboni, @Perboni_Brasil_Cariri, que tem vários Perbonis no país inteiro. E aí, a nossa Perboni é a Perboni Cariri, tá certo? 30 anos com as melhores frutas, verduras e legumes. Fruto de uma geração saudável é com a Perboni Brasil. Há 10 anos aqui na região do Cariri. Só mandar um abraço aqui, o pessoal está acompanhando a gente, Adriano Lima, João Pereira, Domingos Sávio, deixando também boa noite, tá lá em Carlito Pamplona, em Fortaleza, está acompanhando a gente, um abraço aí, galera, lá na capital cearense. Antônio Carlos deixando boa noite dele, professor Thaleson também, Bermânio Silva, tá aqui, daqui a pouco a gente fala sobre casa, Bermânio. Adriano Lima disse, estava em Fortaleza, cheguei antes de ontem em Juazeiro, aí aproveitei para conhecer a Arena Romeirão, achei lindo demais essa arena, gostei bastante, diz aqui o Adriano. Alan Sampaio também está com a gente, só falta contratar Mbappé para fechar nossa seleção, tá dizendo aqui, eu contratava o Mbappé e o Messi, tinha problema não, viu, Alan? O Aljax 10 está aqui, perguntando onde que o vídeo vai ficar, no Iguatu. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o Iguatu, viu, gente? Teve a apresentação hoje, vamos trazer a relação do Iguatu, que vai disputar a primeira divisão. O José Arnaldo também deixando aqui o oi dele, tá bom? Deixa eu ver aqui o Valdinho Alencar, direto aqui de Petrolina. Pena que a torcida pelo Verdão do Cariri, aliás, não está aqui, Petrolina, Pernambuco. Na torcida pelo Verdão do Cariri, um abraço, Tony, para você e toda a equipe do Replay, um abraço para o Valdinho Alencar, a galera lá em Petrolina, Pernambuco. Ailté Alencar deixando boa noite, meus nobres, Tony Souza e Fabiano Rodrigues, um abraço. Ailté Alencar, deixa eu me ver aqui, o Bermânio, acho que o Maradona é melhor do que o Messi, ainda vai ficar essa discussão, nosso querido Bermânio. Eles brigam lá e o Pelé está muito acima. Tá, deixa certo.
João Preto disse aqui, boa noite, Tony, parabéns pelo programa, eu lembro do Fabiano como repórter. João Preto está em Florianópolis, Santa Catarina. Me senti velho agora, viu, João Preto? Pois é, rapaz. Tá eu lembro do Fabiano, pareceu que eu tô faz tempo, não, João anos. Preto? Um abraço, nosso querido João Preto. Marcondes Barbosa deixando boa noite aqui, tamo junto. Raimundo Lima, nada é por acaso, a Argentina fez, tomou 2, fez mais, cadê aqui? Aparece aqui. Fez 2, tomou 2, fez mais 1, veio um pênalti que a França empata. Tá dizendo aqui o Raimundo Lima. Quem diria, a Argentina começou perdendo para a Arábia Saudita e acabou sendo campeão, diz aqui o Adriano. Enfim, a galera aqui deixando opinião. O Brasil precisa voltar a ser campeão do mundo novamente, senão os adversários vão passar pela quantidade de títulos. Ainda tem muito chão para frente aí, Adriano. Nosso querido Hugo Delion, abraço, Hugo. Tá também aqui com a gente. O Eloy Cordeiro também deixando boa noite. E os milhões da CBF? É mais fácil saber quem é o técnico do Brasil, viu? Meu neto não vão ver esse dinheiro. J. Ribeiro, um abraço. Nosso querido J. Ribeiro também aqui com a gente. José Eudes, também deixando boa noite, pessoal do canal. Fabiano Rodrigues, para você, quem seria? Fabiano é o presidente da CBF. Quem é o técnico da Seleção Brasileira a partir de 2023? Eu me empolguei muito quando eu vi falar do Carlo Ancelotti. Eu acho que, inclusive, é o guru do Tite, né? O Tite fala muito com o Ancelotti, tem ideias muito semelhantes. Não diga isso não, pode começar a dizer que não presta. Não presta. O Ancelotti tem bem pouquinho título, né? Deixa, faz isso não. Ele tem mais faixa do que a Avenida Padre Cícero todinho ali. Mas eu me empolguei muito, mas acho difícil o Ancelotti. Inclusive já andou falando, né, que tem contrato com o Real Madrid, que é bem difícil tirar o Ancelotti lá. Eu só lamento assim que a CBF fale de Ancelotti, fale de Guardiola e daqui a pouco venha com um cara bem inferior, mas vai ser o jeito, né? Infelizmente o mercado tem Zidane aí na parada, desempregado, né? Já pensou, mas assim, eu acho que assim... Eu queria Guardiola. Se fosse para ser um estrangeiro, eu queria muito Guardiola. Eu sou a favor do estrangeiro, não por ser um estrangeiro, mas porque na minha cabeça... Não interessa de onde seja, se é de Quixeré, do Nepal, Bangladesh, não interessa. Se for bom, tem que jogar no meu time, tem que treinar meu time, tem que trabalhar comigo. Para mim, não importa assim, sabe, de onde vem. Eu acho muita discussão em torno do nome. Ah, mas é um estrangeiro. O que tem a ver um estrangeiro, entendeu? Eu queria Mbappé Será que ninguém... é estrangeiro. Quando o Filipão foi comandar Portugal e foi vice-campeão europeu, todo mundo estava torcendo para Portugal, achando o lindo o Filipão lá. Vice-campeão, perdeu para a Grécia, afinal. Foi, ninguém pensou que o Filipão estava tomando emprego de treinadores portugueses, de pais de família. Tirou do Jorge Jesus. Mas assim, para ser uma coisa mais viável, eu tentaria o Abel Ferreira do Palmeiras. O português lá, o Abel. Assim, imagino que o Abel Ferreira é um cara inteligente que não vai se prender na forma que ele faz o Palmeiras jogar, que é muito reativa. O Palmeiras é um time muito veloz, mas é um time que espera primeiro para depois atacar. O Tite foi alvo de algumas críticas nesse sentido, né? Na seleção. Eu não acho que o Abel faria isso na seleção, mas não vá achar também que qualquer treinador que assuma a seleção hoje vai soltar laterais. Não vai. Ninguém joga assim. Nem a Argentina, nem a França, nem ninguém joga assim. Então não vai ser o Brasil que vai jogar. Ah, mas é a nossa cultura. Não, calma. Futebol jogado no mundo não é mais assim e você pode ser um kamikaze, fazer isso e tomar 2-3 na trás. Eu ia no Abel Ferreira. Eu não gosto muito desse negócio de comparação de jogador, por exemplo. Eu não sei qual foi o local que eu vi. Porque o Messi está acima do Neymar, mas tem não sei o que. Eu não gosto de comparação. Acho que cada jogador... Eu acho que o Messi é melhor do que o Neymar, mas o Neymar para mim é um grande jogador. E aí você chega aqui, por exemplo, o Mbappé é outro baita jogador. Aí você vê o Cristiano Ronaldo, estava no banco, não sei o quê, já está em fim de carreira. Mas não dá para negar que é um jogador também. Aliás, importante. Foi o que mais perdeu nessa Copa, foi o Cristiano Ronaldo, né? É verdade. Porque assim, ele passou a vida dele brigando com o Messi, pro melhor do mundo. E aí na Copa que o Messi é campeão, ele foi reserva. Aí vem biquinho Fernando Santos, bota o rapaz no banco, Fernando Santos, sinceramente... Mas, enfim, mas assim, a temporada do Ronaldo ela é triste, né? Ele não consegue ser titular no Manchester. Desde que ele se machucou, foi pro Ele Manchester saiu, ficou falando coisa demais, enfim, ele foi o grande perdedor dessa Copa. Para mim foi a decepção. Enfim, vamos ver como é que vai ser, né? Como é que ele vai ressurgir. E sobre o Neymar que você falou, o Neymar é muito subestimado no Brasil.
O Neymar realmente não é o Messi, talvez nunca seja, acho até que nunca vai ser. O Neymar nunca vai ser o Cristiano Ronaldo, mas o Neymar é disparado o melhor jogador da nossa geração, mas disparado, mas com muita folga, muita folga. E o Neymar já fez muita coisa que não tem valor no Brasil. O que o Neymar jogou e ganhou no Barcelona, poxa, eu estava vendo inclusive esses dias, lembrando, naquela remontada do Barcelona contra o Paris Saint-Germain, o Paris fez 4-0 lá em Paris e o Barcelona do Messi e Neymar tinha que virar e fez 6-1. O Neymar comanda o Barcelona de uma forma que no quinto gol, foi o quarto gol, era um pênalti, e o pessoal espera o Messi pegar a bola, o Messi não pega a bola, olha pro Neymar e diz, eu não, você. E o Messi enxerga que o Neymar estava muito melhor do que todos os outros e o Neymar bate o pênalti. O Messi era o cobrador, o primeiro gol do Barcelona tinha feito de pênalti pelo Messi e no mesmo jogo o Messi manda o Neymar bater. O Neymar fez muita coisa no Barcelona. O Neymar comandou o Santos com 19 anos para ganhar o Libertadores. O Neymar fez uma baita Copa do Mundo 2014. 5 jogos, 5 gols. Até a joelhada lá do Colombiano. Tudo do Brasil 2014 era com o Neymar. A Copa que ele fazia, e tudo isso, Tony, não é lembrado, se lembra muito mais do Neymar porque ele mandou fazer uma festa, ou porque o pai dele é insuportável, gente, pelo amor de Deus, cara. Porque votou no Bolsonaro. Porque votou no Bolsonaro, porque dancinha, porque pinta um cabelo, pelo amor de Deus, até cara. Porque se for botar mesmo aí, quem votou em quem, aí o título não presta quem votou no Lula. Oh, minha Nossa Senhora, o povo tem, é por isso que eu digo que às vezes tem uma complexo de vira-lata aqui. Só presta do outro. Não, e assim, o futebol, o jogador brasileiro não está nem aí, não tem foco. Eles não estão nem aí para a vida política do país, não se posicionam. Aí o Neymar foi se posicionar por um candidato, se lascou. É desse jeito. Aí disse, não, porque tem o cabelo pintado. Martínez tem o cabelo pintado. Ah, porque tem a dancinha. Martínez comemorou o pênalti dançando. Tem jogador lá que comemorou o gol dançando. Ah, porque estava no churrasco. Quem estava era Messi no churrasco, o melhor jogador do mundo. E aí? Tem umas coisas. Gente, vamos pro que interessa, que é melhor. O Jota Ribeiro disse que lembra de você, viu? Como repórter, viu? Jota Ribeiro. Tá bom demais. Eu lembro. Fortaleza, Ceará. 30 anos mais velho que eu, Jota Ribeiro, quer falar o quê? João disse: o Fortaleza, Ceará iam jogar na Arena Romeirão. Só Deus sabe, viu? Mas vamos vir jogar, porque com o Barbalha, eu acho que vai ser no Romeirão, pelo que as coisas estão acontecendo aí. O Inaldão parece que não tem reforma ainda, e aí tá tudo encaminhando para ser lá. E o Guarani joga com o Ceará no Romeirão. O Guarani já confirmou isso, inclusive o presidente Soares aqui, viu? Rochelio Show deixando boa noite aqui também dele, tá bom? Brasil tem treinador bom não? Tá dizendo tem, mas no nível mundial hoje não tem. Não aí. Tem. É bom demais essas discussões, rapaz. É muito massa. Deixa eu só mostrar aqui rapidinho a logo da Kim Artes. Bota aí, por favor, meu querido. A Kim Artes, que, olha, se você quer fazer um boné bacana, top de linha, primeiríssima qualidade, procura a Kim Artes, tá bom? Gente, inclusive eu pedi para fazer uns bonés aqui do Replay, rapaz. Que qualidade. Quiarteserigrafia.com.br, tem também o Instagram, entra lá, tem vários modelos e vários clubes aqui. O Barbalha estava com um boné muito bacana da Quiartes, tá bom? Quiartes Serigrafia, @Quiartes Serigrafia, e tem também um site. Aí você pode ver os modelos, várias opções, viseira, boné, enfim. Tudo muito bacana. Abraçar o Cícero e a galera da Quiartes, tá bom? Parceria aqui bacana aqui com o nosso canal. Valeu, um abraço bem forte pra galera. A Argentina passou 9 Copas para ser campeã e lá eles nunca falaram em trazer treinador de fora. Porque, José Eudes, eu entendo você, mas vamos lá. Quantos treinadores brasileiros trabalham hoje na Europa com algum destaque? Quantos? E se você for procurar a história recente, a gente falou Filipão em Portugal, o Luxemburgo no Real Madrid em 2005, o Filipão no Chelsea. Teve um menino lá na Argentina, mas foi muito Não, estou dizendo na Europa. Sim, da Europa. E só. Os treinadores argentinos trabalham nas principais ligas há muito tempo. E com muito destaque. Ou você esqueceu que o Simeone já decidiu 2 Ligas dos Campeões. Com o Atlético de Madrid. Com o Atlético de Madrid. O Pochettino estava no Tottenham até um dia desse. Paris Saint-Germain. Então, assim, infelizmente, mas é verdade. Os treinadores argentinos estão muito à frente dos brasileiros, não hoje, há uns 20, 30 anos pelo menos. O Bianchi teve uma época aí que era unanimidade aqui na América do Sul. Eu não estou nem colocando aqui, eu estou colocando fora, para nível europeu. Os treinadores argentinos, os principais, estão acostumados a lidar com esses caras que jogam a Copa do Mundo. Os nossos, não, é novidade.
Por isso que eu acho que o trabalho do Tite é espetacular. Porque ele fez um trabalho na seleção que deixou a seleção brasileira em condição de igualdade com todas as outras. E eu não duvido, sinceramente, não me surpreenderei se o Tite pegar uma seleção. Ou uma equipe europeia de menor porte. Ele já recebeu uns convites aí. Ele tem essa capacidade. Fora o Tite, eu não conheço, não vejo em outro brasileiro e ficaria muito feliz em ver. Eu disse no início, a minha questão não é ser estrangeiro, é ser bom treinador. E, infelizmente, os brasileiros hoje não são melhores do que as opções que a gente tem fora do país. Eu vou ser muito sério, eu tenho uma esperança muito grande de ver ainda no futebol europeu e na seleção brasileira o Rogério Ceni. Me agrada muito o Rogério Ceni, eu vejo o potencial muito grande do Rogério Ceni. Enfim, mas ainda é uma coisa assim para ver, para futuro. Vamos aguardar para ver o que é que vai acontecer. Vamos para o seguinte, vai para um rápido intervalo. Coisinha rápida, bem ligeirinho, a gente volta aqui com o Fabiano para falar do Em Casa, tem apresentação do time do Iguatu, tá bom? O Iguatu se apresentou hoje à tarde, vamos falar também do Barbalha, e ainda hoje a gente vai estar aqui no programa com o Naldinho, tá bom? Que é o presidente lá do Novo Horizonte, que foi campeão, primeiro campeão na Arena Romeirão. Quem foi? Novo Horizonte, e jogando muito, rapaz, e o cara tá com o material da FAIB, rapaz. Novo Horizonte não é fraco, não. Materialzinho da FAIB, tem muito time profissional que tem a FAIB, mas rapaz, esse Novo Horizonte é enxerido, viu? Agora o bom foi nada. O bom foi que Naldinho, nosso querido Naldinho, rapaz, ele tem uma prótese na perna. Comemorou o jogo, os caras arrancaram a prótese do Naldinho, levaram a prótese da perna. Quando eu vi, foi o cara levando uma perna assim no Romeirão, e Naldinho ajoelhado, atravessando o gramado, e entregaram a perna do rapaz pro filho. Eu digo, rapaz, isso aqui é comemoração. Desmontaram até o homem, o negócio foi sério. Daqui a pouco o Claudinho vai explicar essa história aqui pra gente, viu? Rapidinho, 1 minuto e meio, a gente volta já. Edilan Máquinas, aqui na cidade de Barbalha, Rua do Videl, Centro 177. Você vai encontrar camisas para eventos, camisas promocionais, fardamentos personalizados, fardamentos profissionais e toda linha esportivas e colegiais, brindes em gerais. E olha só, o nosso bordado é computadorizado. Edilan Máquinas, aqui você tem qualidade visual. Espaço de Dança Aline Silva. Venha dançar, treinar e se divertir com a gente. Aulas de alongamento, fit dance, treino, hitbox, balé infantil, K-pop infantil e juvenil, aerodança melhor idade, dança do ventre, atividades circenses e ginga capoeirinha. Matricule-se em uma de nossas turmas através do telefone 996 80 2523. Espaço de Dança Aline Silva, Rua Monsenhor Esmeraldo 429, em Crato. Você é amante do futebol? Eu lhe convido a se inscrever no nosso canal Replay com Tony Souza. Curta e compartilhe. E também para seguir o nosso Instagram. Toda semana, vídeos novos para vocês. Galera, nós estamos começando um projeto novo aqui, a gente já falava aqui do Replay, né, que a gente estava com um projeto novo aí e já começamos. O povo aqui é enxerido para fazer as coisas. A gente está com um site, que a gente vende essa carência aqui de um site esportivo na região, então a gente está com um site que foi agora, está com pouco tempo que a gente começou esse trabalho, inclusive abraçar o nosso querido Alceli lá da Auranet, meu amigo Aerno Avelino também, que incentivou bastante aí para a gente colocar o site www.replay.tv.br. Bem facinho, pequenininho, para não dar problema, para todo mundo decorar, tá certo? www.replay.tv.br, está aqui na tela para você, tá bom? O site que já está aqui, eu acho que 3 dias mais ou menos, que a gente colocou no ao site, e estamos colocando imagens aí, notícias, priorizar, lógico, sobre o nosso futebol, enfim. Está aí em destaque, inclusive, notícia de hoje à tarde, né? O Igor Cariús, que pode ser anunciado a qualquer momento como reforço do Sport Recife, estava no Cuiabá, tinha interesse do Ceará, teve sondagem do Fortaleza, enfim. E o Cariús, que começou no Iguatu, passou aqui pelo Barbalha, foi para o Azerapiraca, e o nosso Igor Cariús está aí
já está em Recife, esperando o resultado dos exames, deve ser anunciado como reforço do Leão da Ilha. Tem a matéria e a apresentação do elenco de 2023, a gente vai dar, acho que vai dar uma atualizada daqui a pouco, com fotos do treinamento de hoje à tarde, com o nome dos jogadores do Iguatu, tá certo? Tem aí a matéria em destaque aí do primeiro Novo Horizonte, é o primeiro campeão do Novo Romeirão, tá bom? Tá aí, a gente vai fazer depois uma matéria colocando os melhores momentos no canal e também vamos deixar disponível no site. Tem notícias aí sobre a Argentina, né, exatamente na Copa, enfim. Aí tem notícias do Barbalha, tem notícias do Icasa, os reforços do Icasa que o Icasa está anunciando, a gente colocou, inclusive colocamos do Jonas hoje, né, o Jonas foi anunciado hoje pela manhã e está lá no site, então você entra aí, replay.tv.br, site de esportes para você, e a gente vai trazer várias modalidades, não é só futebol não, tá? Está começando o trabalho e a gente já traz aqui para a galera. Quer ficar bem informado sobre as informações aqui, principalmente do nosso futebol? A gente vai falar também em nível nacional, internacional, mas a gente vai dar um foco principal, nossa prioridade é o nosso futebol. Então, entra lá, replay.tv.br. Tem inclusive matéria do nosso querido Mauro Iguatu, que está no Nacional de Patos, tentando o tricampeonato no Campeonato Paraibano, viu? Está tentando o tri paraibano, ele lá, o título, só que agora com o Nacional, já que nas últimas 2 temporadas ele estava no Campinense, na Raposa lá de Campina Grande. Então, deixa aqui para você ficar por dentro aí de tudo. replay.tv.br. Fabiano Rodrigues, está no site replay.tv.br, o Jonas. Foi a última contratação. Jonas? Jardel, rapaz. Eu tô com o Jonas na cabeça, jornada do nosso querido. Jonas Jardel. Tudo é com J, Fabiano. Tudo é volante, Fabiano. O Jardel é volante. O Jardel, Fabiano Rodrigues. Tá, ó, eu falo uma coisa, mas no site tá certo, viu, gente? No site tá correto. O Jardel foi anunciado hoje pela manhã. Já tem ideia de quantos jogadores já foram anunciados, Fabiano? Não sei, eu acho que uns 13, 14. Eu vou até aqui. Eu sei que o Jardel foi indicado pelo Marcelo Vilar, trabalhou com ele ano passado no Altos, né? É um jogador muita qualidade. E acabou de ser um anunciado aí no Instagram. Você pode. Já saiu, rapaz? Acabou de sair aí. Pois vamos aqui, acabou de sair. Deixa eu ver logo aqui quem é. É o Brito, que não é o Brito, aquele Brito antigo não, viu? Brito, atacante, 24 anos. Jogador que estava no Maringá do Paraná, tem passagem pelo São Joséense do Paraná, pelo Olímpia da Bahia, Boa Vista de Portugal e São Paulo Futebol Clube. Então, atacante de 24 anos, o Brito, reforço anunciado agora há pouco, né, no Verdão do Cariri. E, Fabiano, antes eu estava recebendo mensagem, a gente botava aqui as mensagens aqui dos jogadores, né? Jardel, que foi hoje de manhã, já está no site. Daqui a pouco a gente coloca o Brito. Hércules volante, 30 anos, né? Deixa eu ver. 38 anos. Aí, lateral, Jonathan, 27 anos. O zagueiro Samuel, 24 anos. Deixa eu ver quem mais aqui. Juninho Rosa, 27 anos, atacante. Gustavo, 31 anos. Gustavo, que é o Folha Seca, que a gente conhece bem aqui. Sérgio Barros, volante, 25 anos. Goleiro, Iago Reis. Rapaz, gostei muito do anúncio desse Iago Reis. Que para mim, o que me chamou a atenção esse Iago Reis, na Série D do Brasileiro deste ano, pelo Globo, para mim um dos poucos que escapou do Globo foi o Iago Reis, um baita goleiro. Aí tem o André Tavares, 35 anos, atacante, zagueiro Bruno Marlon, 29 anos, que já estava aqui, né, desde da Série D, finalzinho da Série D, e Fares Lopes. O Alex Mineiro, 26 anos, meio campista, atacante Pingo, 31 anos, goleiro, o André, 34 anos. Então, esses jogadores foram anunciados. E eu vi esses jogadores, e eu, assim, poucos acima dos 30 anos, e um monte de gente mandando mensagem, o Cássio vai contratar, velho. Rapaz, e assim, o que tem de gente também falando, rapaz, o time tá muito velho, e eu tô assim, eu vou esperar anunciar todo mundo, né? Para poder... Só porque 3 ou 4 acima de 30 anos, o resto 27. Você falou aí, 24, o Gustavo 31, o Tavares 35, o Hércules 38, é o mais velho. E o André 34. Isso. E para mim eu tenho um negócio assim, para mim o goleiro quanto mais velho, eu acho melhor. Porque para mim o goleiro ele vai evoluindo, ele nunca para de evoluir, sabe? Você pode ver que os grandes goleiros assim chegam no auge já numa idade,
Né? Se for ver E aí, assim, a gente, vamos lá, os dois goleiros foram anunciados já, né? Eu tenho que ter cuidado aqui para não falar quem não foi anunciado ainda, fica né? à vontade, relaxa. Eu sei, é o seu sonho. Então, assim, o Iago, 27 anos, o goleiro, e o André, mais experiente, 34. Há uma mescla. O Gustavo tem 31. O Flaismar tem muita proposta e, assim, a gente nem tentou manter o Flaismar porque, de fato, ele estava muito valorizado, né? E a proposta é demais. Ele deve jogar a Série A2 do Paulista. Já está certo o time lá, não? Não, deve jogar. Eu não falei mais com ele, mas deve ser. Ele não tem empresário, né? Aí, lateral direito, o Gustavo tem 31. O outro lateral direito é mais jovem. Eu também não vou dizer a idade, que você é inteligente. Zagueiros, o Marlon, acho que tem 28. Aí o Sérgio tem 24, né? E eu já ia falar. O outro, né? Tem outro também. O Marlon tem 29. Pronto. 29 anos. Os outros dois, o Samuel tem 24. O Samuel e o outro zagueiro, tá certo também, são mais jovens do que o Marlon. E a gente está ainda finalizando a negociação com uma quarta opção, que não vai ser acima de 30 anos também. Vamos para a lateral esquerda. O Jonathan tem 27, né? Isso. O outro lateral esquerdo contratado é mais jovem do que o Jonathan. O Jonathan tem 27, ele é mais jovem. Vamos para os volantes. O Hércules tem 38. Mas aí temos o Jardel com 27, o Sérgio com 25. Olho nesse Sérgio, viu? Volante canhoto, base do Fortaleza, muita qualidade. Eu estou com muita expectativa no Sérgio. E o outro volante, deve ser anunciado de hoje para amanhã, é mais jovem que o Sérgio ainda. O Alex Mineiro, 27 também, 26. O outro meia que vem é mais novo que o Alex Mineiro. Pingo, 31, Juninho Rosa, 27. Tem outro extremo mais jovem do que o Juninho, inclusive. Aí o Tavares tem 35 e a gente acabou de anunciar o Brito com 24. Ou seja, há uma mescla de juventude e experiência, e mesmo a experiência é esses 3 ou 4 aí que você citou, acima de 30 anos. Muito pelo contrário, o elenco do Icasa é um elenco jovem, de muitos jogadores que vêm para o Icasa enxergando no time uma possibilidade de projeção muito grande, e é essa fome que a gente está atrás, jogadores com esse perfil de querer brilhar. Por quê? Porque primeiro cabe no nosso orçamento. Eu não vou ser hipócrita aqui de dizer o contrário. Pra você ter uma ideia, Tony, eu fiz proposta ao Janeudo. Eu fiz proposta ao Lúcio Maranhão, atacante. Entendeu? Só que o orçamento não comporta esse tipo de jogador. E a gente, quando foi observar que, primeiro, o futebol cearense, como é que começou o planejamento com o Marcelo Vilar? Vamos olhar o futebol cearense, aquela velha coisa que eu já falei outras vezes aqui. O futebol cearense hoje está super valorizado, está inchado economicamente. Então tem jogadores medianos ganhando salários acima do que o mercado deveria pagar. Então a maioria esmagadora já empregado. É porque o mercado também está aberto agora, né? Os estaduais todos vão começar agora. Vamos sair para o Nordeste. O que a gente contou no Nordeste? Boas opções de jogadores baratos, de 2.000, de 2.500, de baratos de 21 anos, 22, 23, que é uma idade muito boa e que ávidos por uma oportunidade. Então, assim, o Marcelo Vilar tem um conhecimento muito grande de mercado, a gente também, então a gente juntou esse conhecimento e passou a apostar nesses jogadores mais jovens, e tem muitos que a gente está trazendo e tem outros vários que a gente não vai trazer, porque aí também tem que ter a experiência, tem que ter jogadores mais experimentados, e aí a gente viu no Nordeste o que tinha. E, inevitavelmente, teve que sair também para jogadores de outros centros. A gente comprou 6 passagens aéreas na semana passada, ou seja, vem 6 jogadores de fora aqui do Nordeste, né? Mas a esmagadora maioria do elenco é aqui do estado ou do Nordeste. E são jogadores jovens que querem um lugar ao sol e que tem muito potencial, que a gente conhece e que a gente acredita que pode dar certo. 2 de janeiro, então, é a temporada. A pré-temporada. Pré-temporada. Você acha que até quando vão estar anunciados todos os jogadores? Não, já está com o marketing aí para anunciar esses 20 que eu tenho falado. Eu já passei para o marketing. Na medida que eles assinam um contrato, porque assim, tem alguns jogadores que tinham contrato em vigor com outros clubes, então esse a gente não pode anunciar, pelo menos por enquanto. E é uma questão ética apenas.
Mas quem não tem contrato, a gente já está soltando para o marketing. São jogadores que estão, assim, já palavrados. Já estão assinados. O prego está batido, falta só a ponta virada, não, que é assinar o contrato. Estão assinados. Quem está anunciado no Instagram... Não, diga assim, esses 20 que você está falando, sim, né, são jogadores que já estão apalavrados. Alguns faltam só a assinatura do mas contrato. Os que não assinou, está sendo divulgado. Os que não têm o contrato assinado, a gente assina um pré-contrato, um instrumento particular do clube, que tem validade legal, para a gente ter a segurança de que quando terminar o contrato esportivo com outro clube, ele vai assinar com a gente. Porque a gente pode até puxar o contrato com a data seguinte ao encerramento, a gente tem feito isso. Enfim, para isso o Thaleson está lá e é muito competente. Mas a gente tem esse cuidado de estar anunciando somente quando tá assinado, porque até quando estão assinados, tem jogadores, hoje mesmo, eu me atrasei até para vir para cá, resolvendo uma situação dessa. O jogador que está acertado com a gente, esse não estava assinado ainda, e recebeu uma proposta do Nova Mutum, pagando quase o dobro do que a gente está aqui pagando, e eu tive que ir na mente do cara para poder manter o jogador. Qual é o time, Fabiano? Nova Mutum, do Mato Grosso. É campeão mato-grossense o ano passado, eu acho. Sei, mas é por causa que aqui é vitrine. Pois é, foi isso que eu fiz ver a ele, né? Aqui é e vitrine. aí... Então, tá vendo? Quem é que tá vendo Novo, com todo respeito ao Nova Mutum, pelo amor de Deus, gente? Todo respeito. Mas visibilidade entre Nova Mutum e o Icasa... Não tem comparação. E aí, assim, a gente vai muito nessa... Assim, jogador de futebol, ele tem uma dificuldade de entender. O cara tem 22, 23, 24 anos, que é a idade do cara realmente apostar na carreira e ir e aparecer, né? Aí ele quer R$1.000, R$2.000 a mais, entendeu? E às vezes nem vai receber. Hoje o Icasa, graças a Deus, isso foi um dos pilares da nossa chegada ao clube, e a diretoria tem feito o maior esforço do mundo para fazer isso. E eu aproveito para parabenizar a direção, o presidente Aloysio e toda a diretoria, porque tem feito um esforço monstruoso para pagar em dia. É uma coisa que o Icasa tem que fazer, tem que voltar a fazer. O Icasa sempre foi conhecido por pagar religiosamente em dia. Hoje a gente é capaz de ir para o mercado e até oferecer um salário menor, mas você tem a garantia de que vai pagar. E o cara acaba acreditando e vindo comprar o projeto. Eu lembro até, Fabiano, por exemplo, num passado não tão distante, mas o Zacarias me dizia isso. Pronto, eu vou trazer um exemplo aqui bem específico. 2011, o time do Guarani foi vice-campeão cearense. Quando o Guarani começou a divulgar os jogadores, eu recordo bem, que eu estava acompanhando bem ali aquele time, quando começou a divulgar os jogadores, não houve empolgação com os nomes anunciados pelo Guarani. Era Peter, Niel, Zé Augusto, Marcinho Guerreiro, Ayrton Gerson, Júnior. Netinho. Ou seja, Aí você tinha Zé Augusto e Marcinho que tinham passado pelo Icasa. Então, não houve essa empolgação. E o Icasa acabou contratando também jogadores, alguns que nem eram conhecidos. E, de repente, aquele time do Guarani foi uma coisa impressionante. Deu uma liga. E esse time começou a jogar bonito. E vinha Fortaleza, era peia. Vinha Ceará, era peia. Começou a ganhar e foi vice-campeão. E até hoje eu não entendo como foi aquele 5-1 na final do segundo turno para o Ceará. Até hoje, sinceramente, eu não entendo. E o goleiro era Valdo, se não me engano. E o Valdo pegando tudo também. Pegando tudo. Mas aquela final do segundo turno, que se o Guarani ganha o segundo turno, obrigavam a final, porque o Ceará teve sido o primeiro turno. E o Zacarias, uma vez, um jogo aí da Série B, a gente viajando e ele dizendo, o que é o futebol? Se eu chamo o jogador X para o Icasa, ele só vem para cá, digamos, ganhando 5 mil, na época, um exemplo, 5 mil. Mas o mesmo jogador aceitava a proposta do Guarani para ganhar 2.500. Né? Se o jogador é contratado pelo Icasa, o torcedor chia, porque não presta para o Icasa. Mas no Guarani ele chega lá e vinga. Então, assim, tem muito isso também no futebol, né? Quer ver outra coisa? Situações. O Guarani, até pela cobrança que existe no Guarani, que é menor que a do Icasa, isso é óbvio, isso é e não é nenhum demérito ao Guarani, o que eu estou falando, é só a realidade. O Guarani consegue revelar, apostar muito mais em jogadores, como foi 2011, e dar certo, do que no Icasa. Porque no Icasa, o cara chega com a pressão de chegar e resolver. E às vezes o cara precisa de um tempo de adaptação, nem todo jogador é igual, e às vezes acaba que o Icasa acaba tendo que recorrer a jogadores mais experientes, muitas vezes mais caros, porque a cobrança é muito maior. E teve o Gerson como grande nome daquele time de 2011, né? O Gerson saiu do Guarani direto do Vitória da Bahia e realmente jogou demais. O Júlio Araújo era o técnico
e foi o último grande trabalho de Júlio Araújo. De lá para cá, o Júlio Araújo não repetiu mais em canto algum trabalho semelhante, mas tem muito isso no futebol. Né? O Leão do Mercado... Aliás, Tony, deixa eu tocar num ponto aqui interessante. Eu não completei nem um ano no Icasa ainda, eu completo um ano em fevereiro. E já é o terceiro time que eu estou montando. Na Série D a gente não montou do zero porque tinha uma pequena base do Cearense, mas Fares Lopes e agora para a Série B Cearense é do zero. E aí, eu agora, quando a gente mostrou o planejamento para o ano que vem, eu coloquei no planejamento do Icasa revitalizar, montar praticamente do zero, porque ela não existe hoje, bem dizer, a categoria de base. Ou o Icasa começa um trabalho de base, e aí a minha ideia, inclusive, é arrumar um local que seja específico para isso, para que o Icasa trabalhe a base, no mínimo, sub-17 e sub-20, e que tenha, não agora, daqui 2, 3, quem sabe 4 anos, a possibilidade de uma competição para outra, ter ali 10, 12 atletas formados no clube e que sejam ali a sua espinha dorsal. Porque o que o Icasa faz hoje, é claro que é inegável, vai terminar a Série B em abril e o Icasa só volta a jogar em outubro na Fares Lopes. Então vai ter que fazer a Série B, seja lá qual for o resultado, e montar de novo para Fares Lopes. São 5 meses, um hiato de 5 meses. E só vai terminar quando o Icasa tiver uma base forte. Então assim, não é para a próxima Fares Lopes, mas tem que começar. É um trabalho que tem que começar, porque o Icasa está gastando muito dinheiro com montagem de elenco, quando poderia ter uma espinha dorsal em casa. E assim, a gente percebe que, por exemplo, tem muito jogador que está atuando, jogador jovem, que às vezes não tem oportunidade, está no futebol amador, às vezes essa falta de oportunidade faz com que o jogador dê uma relaxada, Sim. Às vezes acaba desviando, e toda vez é uma farra, é uma resenha, às vezes vai trabalhar e acaba perdendo aquela oportunidade. E se tiver aquele local ali, aquele objetivo, aquela projeção, a coisa pode ser. Os caras falam, o Icasa só contrata. Como que não contrata? Só não tem a base. O Leandro Campos fez um trabalho muito bom agora, ele agregou os jogadores da base, né, para completar o elenco da Fares Lopes e não conseguiu usar os meninos porque nenhum deles jogou em lugar nenhum. A base hoje, não só no Icasa, mas aqui na região do Cariri, ela não joga. O moleque tem 17, 18 anos e não jogou contra ninguém ainda. Contra moleques de 18 anos, porque não há um intercâmbio, as equipes não participam de estadual da categoria e a maturação do menino ela é muito lenta. Então, assim, existem bons jogadores, bons talentos aqui, mas que não tem uma sequência, que assim, não tem fundamento, não tem um enfrentamento contra times em jogos. O que vai ajudar o menino nisso não é nem o resultado, mas é o jogo. Então, assim, como é que o Leandro Campos podia usar os meninos na Fares Lopes? Não podia, mas aquele período de treinos foi importante para alguns, muitos meninos ali cresceram, né, de produção. A gente conta com alguns deles, inclusive, agora de novo para a Série B, alguns meninos que estavam lá para a gente completar o elenco, mas é um trabalho que, assim, que tem que crescer, tem que ser mais amplo, para que o Icasa tenha os frutos. Né? Isso. Inclusive, eu lembro que na época que o Campo Grande fez aquela baita geração de 2018, que foi campeão da terceira divisão, surpreendeu, tinha um crato mais experiente, que acabou sendo vice-campeão e tudo, mas eu lembro que conversava com o Soares na época e aquele time estava 2 anos praticamente jogando juntos. Então, ou seja, 2 anos com o time ali trabalhando e encheu os olhos de todo mundo. E o Campo Grande não tem a pressão que tem o Icasa. Então, assim, o menino entrar no Campo Grande é uma coisa. O menino entrar no Icasa, com a torcida lá xingando, a imprensa cobrando, é outra coisa. Então, assim, a cabeça muda. Por isso que, assim, para o menino dar fruto no Icasa, ele tem que chegar lá com 16, 15, 16 anos, no Sub-17, e ir jogando. Cearense, vamos fazer uma Copa Cariri Sub-20, fazer uma Copa Replay Sub-20, entendeu? É o projeto. Entendeu? Vamos fazer uma Copa de base Sub-17, o moleque vai jogar 1 ano, vai jogar 2, vai se destacar. Às vezes nem destaca, Tony. Às vezes ele está só maturando, está só ganhando experiência. Quando dá 20 anos, esse moleque está pronto, vai profissional e arrebenta. Ou compõe o elenco, porque às vezes a gente faz muito isso. Faz um trabalho de base, daqui 2, 3 anos quer fazer craques. Não. Mas tem bons jogadores para compor o elenco ali, entendeu?
também serve, o trabalho é para isso. E que lá na frente o jogador pode até render mais. Por exemplo, esse time de 2018 do Campo Grande, boa parte dos jogadores estão até hoje vingando no futebol. Davi, Paulista, a gente aproveitou 2 desses agora na Faria Isaú, Lopes. né? Tiaguinho chegou aí até pro Boa Esporte lá em Minas Gerais, chegou aí pro Ceará, se destacou no Barbalha, enfim, vários jogadores. Agora é um trabalho caro, mas tem que fazer, porque mesmo sendo caro, é mais barato do que você montar time em toda a competição. É verdade. Manda um abraço pro Plácido, tá aqui com a gente, deixando boa noite aqui. Grande Plácido Ângeles. Cadê aqui, Adriano? Os jogadores que estão sendo contratados pelo ICAR são todos jogadores experientes pela idade. Cadê aqui? A gente acabou de mostrar que não, né? Vão ser só 20? Está perguntando aqui, vão ser só 20? Não, a gente deve fazer 20, porque, como eu falei, tem a molecada da base, então assim, a tendência, como todo elenco, entre 28 e 30, é o número mágico dos treinadores, né? Então, a gente deve ter ali 23 contratados e mais 5, 6 da base. Olha aqui, Fabiano, zagueiro Charles, que ia jogar Fares Lopes. Acho que o Charles renovou com o Barbalha, né? Se eu não me engano. Tá no Barbalha. Tá no Barbalha, o Charles. Tá bom? O Arclébio Soares, grande Arclébio. Esse Arclébio é polivalente, viu? Foi campeão no sábado com as meninas do R4 e foi campeão ontem no Novo Horizonte, na primeira divisão. Um abraço ao nosso querido Arclébio. Gente boa demais. Aí, mandando um abraço aqui pro Naldinho, nosso querido Arclébio. E o Novo Horizonte está inovando. Tem 2 treinadores. É o Arclébio, como é o nome do outro? Tiquinho, rapaz. Era Arclébio e Tiquinho. E no outro time era Catota. Se a moda... Pois era o Catota, o técnico lá do Paraná. O Catota me fez o Catota me tirou 2 jogadores. Tirou o Moésio. Eu quero acreditar que o Moésio estava cansado, né? Que estava bem o Moésio, o principal jogador, articulando meio campo. Aí depois ele tirou, rapaz, quem era o camisa 7, homem? Duinha, homem. O Duinha, uma fumaça, um fogo da bicha. Quando eu vejo Duinha sai, eu não entendi até hoje porque Duinha saiu. Por isso que Naldinho tem 2. Mesmo. Aí tiraram Duinha, rapaz. Aí me mandou a relação, de repente entraram 4 que não estavam na relação. Eu disse, pô, quer ver? Os caras fazer o gol e não ter o nome do jogador. Oh, meu Deus do céu. Mas tudo bem. Um abraço pro Catoto. Pois é, tem um Piquinho também, Eita, dá certinho, rapaz. Pensa na resenha. Um abraço aí. O Samuel Pessoa está perguntando, por que não convida o Bismarck? Tá dizendo aqui o Samuel Pessoa. Se eu não me engano, o Bismarck... Por replay ou por em casa? Não, por em casa, rapaz. Não, o Bismarck... Por replay também ele vai vir para cá também. O Bismarck, eu soube que ele tá voltando para os Emirados Árabes, lá para o mundo árabe. Ele me disse que estava resolvendo a situação dele, com essa equipe que ele estava, mas que já tem uma situação... E pode até ainda este ano já ter uma confirmação. Está treinando, aliás, ele está louco para jogar. Ele estava, assim, a suspensão dele estava para terminar agora no final do ano. Acho que é dia 24 agora. Mas se ele quiser fazer a pré-temporada e jogar a Série B no Icasa, as vontade, portas estão arreganhadas, né? Abertas, pois é, ele chegou a ser sondado pelo Botafogo, Fluminense, pro Vasco, pro Náutico. Sondado não, ele negociou no Botafogo, ele estava encaminhado no Botafogo. No Náutico, ele passou... Chegou até a treinar no Náutico. Ele passou meses treinando lá, esperando a situação, com o Hélio dos Anjos, que é louco por ele, né? E aí depois o Hélio assumiu a Ponte Preta e ele foi da mesma forma, ficou morando em Campinas, treinando, esperando. O Hélio gosta muito dele. Né? Inclusive ele jogou lá nos Emirados com o próprio Hélio dos Anjos. Quem sabe em breve ele não vai estar aqui com a gente, tá bom? Adriano Duarte, boa noite, Tony, acompanhando o seu programa, parabéns pelo programa, um abraço nosso querido Adriano Duarte, um abraço. Danley Silva também por aqui, ligado na transmissão, Tony, daqui de Nova Olinda, um abraço a galera lá de Nova Olinda, também aqui acompanhando a gente. Fabiano Rodrigues. Oi, homem. Rapaz, agradecer a sua participação aqui, que a gente vai estar com o Naldinho já aqui, o presidente que foi desmontado na comemoração. Nunca vi um negócio desse, mas também foi o filho que desmontou, que sabe montar de novo, né? Para não fazer igual um senhor que eu conhecia lá na usina, seu Agnísio, de saudosa memória, seu Agnísio. Todo que chegar lá, seu Agnísio estava desmontando o carro. Mas quando ele montava, sobrava peça. Eu disse, seu Agnísio, daqui a pouco você vai botar outro carro com as peças que estão sobrando. Não, meu filho, mas não está dando problema não, que o carro está funcionando. Era uma resenha, seu Agnísio, saudosa memória, lá na usina, na Vila da Usina, em Barbalha. Cadê? Boa noite, Tony. Essa iluminação aí está muito fraca, está muito... Augusto, a gente está escuro aqui a iluminação.
É assim mesmo, Augusto, é os efeitos, rapaz, efeitos especiais. Fabiano, obrigado aqui pela presença. Dá um furo de reportagem aí, rapaz, um jogador que pra gente aqui, liga aí. Tem que apelar com o rapaz. Eu não posso trair meu marketing, não, senão o pessoal bate em mim lá. Não, fala que o marketing dá certo, ó. Só um, faz, mas não. Eu quero só agradecer pelo convite, né? Agradecer mais uma vez pelo espaço para falar do Icasa. Pedir ao torcedor do Icasa que entenda também o momento que o clube passa, né? A gente sabe da dificuldade que foi esse ano, né? Que os resultados não agradaram, mas eu já falei outras vezes também, acho que a gente só chegou na condição de quase ter o resultado na Série D e na Fares Lopes, porque o trabalho foi bem feito, não foi o contrário, a gente não chegaria numa condição daquela, né, de quase classificar e de quase ser campeão na Fares Lopes, só com o trabalho oferecido, com a condição oferecida. Acho que o trabalho foi muito bem feito, infelizmente o resultado não veio, e é uma pena mesmo, a gente está muito triste. E agora na Série B, todo o esforço, acho que trazer o Marcelo Vilar já foi o grande esforço que a gente podia ter feito. A direção comprou a ideia e foi muito bom. A gente está formando um time competitivo dentro do que o Icasa pode pagar, dentro do que a gente pode concorrer com o mercado, mas tenha certeza, torcedor, que vai representar bem o Icasa para alcançar o objetivo que é o Icasa voltar. A gente não pensa em outra coisa, assim, não tem a Série B, a Série D a gente sabia das dificuldades, a briga era por classificar, talvez não viesse o acesso. Na Fares Lopes, o objetivo era o título, mas a gente sabia internamente que estava difícil. Na Série B a gente tem que subir, não tem outra coisa a fazer, a gente está trabalhando muito para isso. E inclusive uma coisa já me agradou, ou seja, a gente está aqui há pouco mais, digamos aqui, de 40 dias do início do campeonato e a gente já tem um time sendo montado, 20 jogadores apalavrados. Na Fares Lopes, o Icasa começou o campeonato com 11 contratações, o resto era garotada. E assim essas 11 contratações, que o Paulista ainda estava se recuperando. Eu estou há algumas semanas praticamente sem viver. Eu tenho brincado que eu viajei com a família para Recife, passei 4, 5 dias para descansar e parecia que o Marcelo Vilar tinha ido comigo, porque eu falava mais com o Marcelo do que com as crianças. Então assim, a gente não para, né? O dia todo, até de noite, acorda cedo para poder montar o time, porque negociação não é fácil. Você pensa que é só você achar, vou trazer o Tony Gol, eu quero o Tony Gol. Tony Gol, você vai jogar no Icasa, vou lhe dar 2 mil, você vem. Não é simples assim, não. Quero saber quem vai jogar, quem é que vai servir a bola então, assim, para mim, né? Para chegar a 20, 23 jogadores, é um trabalho muito intenso, muito grande, né? A gente, graças a Deus, está concluindo isso, mas agora é a parte principal. Dar para esse pessoal, para a comissão técnica, a condição ideal dessa preparação. Adquirir alguns equipamentos lá que o Icasa não dispõe, a reforma no gramado está acontecendo, reparos inclusive no DM, na rouparia, a compra de material esportivo, tudo a gente está cuidando agora. A estrutura mesmo. Né? A estrutura para a gente ter uma preparação adequada, para a gente chegar bem na Série B, fazer esse time que está sendo contratado conseguir render. São os nossos desafios diários que a gente está todo dia tentando aí colocar. E você estava em Recife, e a possibilidade do Santa Cruz emprestar alguns jogadores para o Icasa? Deu certo, tá vindo um volante aí, você não queria algo em primeira mão? Tá vindo um volante aí do Santa Cruz. Volante que se chama? Que se chama, quando ele assinar, você vai saber. Mas tá sabendo demais já, tem um volante que é do Santa Cruz, está sendo emprestado, vai se apresentar dia 2, é de Recife, é segundo volante. Tem muita qualidade. Quantos técnica, anos? 20 anos. 20 anos, aí, ó. Caiu. Não vai ser aproveitado pelo Raniel Ribeiro lá para o estadual. E essa nossa visita ao Santa Cruz gerou esse fruto. Tá então, chegando. Pelo menos um jogador já está certo. Já tá cá. Não vem ninguém emprestado do outro time, não? Fortaleza, um Ceará? Algum... Não, a gente tentou. Mas nessa de tentar os emprestados, foi que a gente chegou no Sérgio, por exemplo. Que já tem 25, mas... Até bem começou pouco, na base lá do Fortaleza. E a gente vai chegando assim nesses nomes. Pronto, aí ó, por isso que eu sou bonequeiro por causa desse tipo de coisa. Aí, por exemplo, você vem com uma proposta para eu ir para o Icasa. O último jogo que eu atuei, eu estava ao lado. A minha dupla de ataque era eu e Jacaré, e no meu campo tinha Igor Cariús, que está fechando agora com o Sport Recife, e Cristóvão. Então, tu tá vendo que eu não gosto de dar mal acompanhado, eu tenho que saber, não é só a proposta financeira não, eu quero saber se o elenco é forte. Então,
Segura a proposta e depois a gente conversa aqui. Fabiano, valeu, meu Fabiano. Valeu, Tony. Obrigado aí pelo convite. Daqui a pouquinho a gente volta e já volto com o Naldinho, presidente que foi desmontado para poder comemorar o título. E o César Santana vem para cá também para a gente dar um plaque aqui com o nosso querido César, o homem que pulou o muro, César Santana. É rapidinho, 1 minuto e meio, a gente volta já. Edilan Máquinas, aqui na cidade de Barbalha, Rua do Videl, Centro 177. Você vai encontrar camisas para eventos, camisas promocionais, fardamentos personalizados, fardamentos profissionais e toda linha esportivas e colegiais, brindes em gerais e olha só, o nosso bordado é computadorizado. Edilan Máquinas, aqui você tem qualidade visual. Espaço de Dança Aline Silva. Venha dançar, treinar e se divertir com a gente. Aulas de alongamento, fit dance, treino, hitbox, balé infantil, K-pop infantil e juvenil, aerodança melhor idade, dança do ventre, atividades circenses e ginga capoeirinha. Matricule-se em uma de nossas turmas através do telefone 996 80 2523. Espaço de Dança Aline Silva, Rua Monsenhor Esmeraldo 429, em Crato. Edilan Máquinas, aqui na cidade de Barbalha, Rua do Videl, Centro 177. Você vai encontrar camisas para eventos, camisas promocionais, fardamentos personalizados, fardamentos profissionais e toda linha esportivas e colegiais, brindes em gerais e olha só, o nosso bordado é computadorizado. Edilan Máquinas, aqui você tem qualidade visual. Você é amante do futebol? Eu lhe convido a se inscrever no nosso canal Replay com Tony Souza. Curta e compartilhe. E também para seguir o nosso Instagram. Toda semana, vídeos novos para vocês. Deixa eu falar para você da Perboni Brasil. São 30 anos com as melhores frutas, verduras e legumes do país. E agora estamos com a Perboni. Eu estava sabendo, não sabia que estava tanto tempo. 10 anos que a Perboni Brasil está aqui na região do Cariri. Aqui na tela você tem o Instagram e também o telefone da Perboni Brasil. DDD 889-9918 8131. É o telefone também, o WhatsApp e o Instagram, @Perboni_Brasil_Cariri, tá ok? Lá você tem um completo mix de frutas nacional e internacional, certo? Tudo com muita qualidade, frutas bem fresquinhas, com um preço super bacana. Você tem seu comércio, seu supermercado, seu sacolão, sua vendinha, sua bodega, enfim, seu mercantil, ofereça o que há de melhor para o seu cliente. Procure frutas, verduras e legumes da Perboni Brasil. Eu só compro se eu souber de procedência. Qual é a procedência? É Perboni Brasil? Aí eu compro tranquilo, numa boa. Vai lá no Instagram da Perboni Brasil, que você tem ótimas dicas, tá bom? Tem receitas, tem a importância da fruta, que tipo de vitamina tem. Vai lá no Instagram, recomendo para você. @Perboni_Brasil_Cariri. Perboni Brasil, fruto de uma geração saudável. São 10 anos já aqui na região do Cariri, completados no último sábado. São 30 anos no Brasil, com as melhores frutas, verduras e legumes, tá bom? Perboni Brasil, fruto de uma geração saudável. Deixa eu mandar um abraço aqui para o nosso querido Samuel Pessoa, pergunta aqui sobre a suspensão do Bismarck. Na verdade, o Bismarck teve um problema aí, um imbróglio com o time, né? E acabou tendo a suspensão. Enfim, aí teve uma bronca aí na justiça e ficou dessa resenha aí, mas se Deus quiser agora ele vai estar livre para jogar, tá bom, meu querido Samuel? O Augusto Borges deixando boa noite. Tá falando de iluminação. Estava vendo pelo celular, olha lá se de repente do teu celular a iluminação não tá baixa, tá? Porque aqui tá claro, viu, meu querido Augusto? Deixa eu ver aqui. Danley Silva, a chegada do Fabiano mudou o staff do Verdão. Rumo ao acesso Verdão, diz aqui o Danley. Fábio Oliveira, Arclébio, o melhor técnico que está tendo. Pé quente, diz aqui o nosso querido Fábio Oliveira. Deixa eu mostrar para você aqui o nosso novo site, o site replay.tv.br. Está aqui na tela para você, tá ok? replay.tv.br. São as matérias já que tem aqui. Daqui a pouco a gente vai colocar
a notícia, a escalação dos jogadores do Iguatu. A apresentação foi hoje. Tá aí o Igor Cariús, né, que estava no Cuiabá e que deve ser anunciado a qualquer momento como reforço do time do Sport Recife. Tem aí na telinha também o Novo Horizonte, é o primeiro campeão do Novo Romeirão. Tem notícia sobre a Copa do Mundo. Tem o reforço do Icasa, o Jardel, volante, que foi anunciado hoje de manhã. Já está a matéria, hoje de manhã mesmo, estava a matéria lá no site. Comece, se acostume com esse site, www.replay.tv.br, tá bom? É o seu site, fique bem informado sobre o esporte, acessa e compartilha com a galera, avisa que tem agora o replay.tv.br para você acessar legal. Tem vídeos, inclusive, lá, para que você já entre nos vídeos, vai direto aqui no canal no YouTube, tá bom? E a gente logo ainda está construindo, aperfeiçoando. Tem os colunistas, rapaz. A Erlo Avelino é colunista, em breve vai estar aí. O Erlo Avelino vai estar com uma coluna, eu vou estar com outra, Leandro Santos também vai estar com outra. Eu ia chamar o Fabiano, mas o Fabiano agora é toda a atenção para o Verdão do Cariri, tá certo? Vai ter uma galera boa aí também, trazendo informações aqui no nosso site, replay.tv.br, tá bom, galera? Inclusive, rapaz, não tá aí, mas a gente ia botar essa matéria, eu tive que sair para cá, tive como botar logo, tá até apurando, que o Clebão, né, o Clebão que passou aqui do Barbalha, tá no Ceará, um jornalista lá da Jovem Pan, acho que o Gabriel Sá, né, divulgou dizendo que ele está negociando lá para o São Paulo. Só não entra dinheiro para o Barbalha, mas... Ô, Barbalha, não assina também, viu? Não tem a maldição do dinheiro da CBF de casa? Aí isso aí é para sair. Agora do Clebão, apareceu no Barbalha, foi para o Ceará e tá para ir para o São Paulo. Cacau para a Raposa que é bom, ninguém vê. Mas enfim, o Clebão está aí podendo ir para o São Paulo. Boa sorte para o Clebão, que é um menino bom, cidadão, cara assim super dedicado, merece demais sucesso no futebol. Torço muito pelo Clebão, que quem conhece o Clebão sabe como ele é gente boa, cidadão, um cara realmente excepcional. Nosso querido Clebão, boa sorte para ele. Quem vai achar bom é a torcida do São Paulina aí, né? Nosso querido Clebão, tem que voar mesmo. Antônio Neto diz, boa noite, Tony, aqui do Rio de Janeiro. Chegando agora do trabalho, quando começa a segunda divisão do Cearense e meu Verdão já tem time para subir, está se formando, viu, meu querido Antônio Neto? Inclusive, o Fabiano esteve aqui com a gente, saiu agora, foram 2 blocos, Fabiano, no segundo bloco, destrinchou sobre casa, depois vai ficar salvo aqui no canal e você pode olhar toda a conversa que nós tivemos. No site replay.tv.br já tem várias contratações do Icasa, pode procurar no site, tá bom, Antônio Neto? Mas o Verdão está formando uma equipe forte sim para subir. Dia 15, dia 15 de janeiro é Campeonato Cearense, é fevereiro, me lembra aí, Fabiano, quando é a Série B do Cearense? 5 de fevereiro, pronto, 5 de fevereiro, tá bom, meu querido? E já é Icasa e Crato, né? Estreia já é Icasa e Crato na Série B. Um abraço para o Antônio Neto lá no Rio de Janeiro. Rapaz, tem um Léo Messi aqui, mandando mensagem aqui, rapaz, ó. Tá em brincadeira, deixa eu ver aqui, viu? Aqui, ó, olha a resenha. Tá vendo como é as pegadinhas? Por isso que é bom o cabalê, tá vendo a pegadinha? Léo Messi, vai com a pegadinha. Pronto, imagina aí, Léo Messi. Rony Alencar, primeiro contrato profissional do Clebão, acho que foi no Icasa, Tony. Foi sim, o Clebão veio para o Icasa, o empresário dele na época, o Márcio Bittencourt, trouxe para o Icasa, ele ficou no Icasa, se destacou na Fares Lopes, na época o Jorge Luiz acabou olhando, chamou a atenção, pediu para a diretoria contratar o Clebão foi contratado, fez 3 gols na Série C de 2017, e aí a diretoria acabou fazendo um contrato longo com o Clebão, que no ano seguinte, pela Série B, foi artilheiro da Série B e campeão com a Raposa Carirense. Meu querido Rony, um abraço. Valéria Muniz também aqui, da vizinha do Novo Horizonte, um dos destaques do título, também acho, Valéria. Bom, deixa eu dar uma boa noite aqui para o nosso querido Naldinho, rapaz. O grande Naldinho está aqui com a gente, que é presidente, é dono, é gestor, ele é tudo lá do Novo Horizonte. Primeiro, boa noite, Naldinho, e parabéns pelo trabalho lá no Novo Horizonte. Primeiro título da primeira divisão do Campeonato Juazeirense, Reinaldinho. Boa noite. Boa noite a todos, né? É um prazer estar aqui fazendo parte do seu programa. Muito satisfeito, depois de 27 anos, né, em busca desse título. E Deus nos honrou, né, num palco daquele,
Arena Romeirão, o primeiro título da Arena Romeirão e o primeiro título da Associação Esportiva Novo Horizonte. E é isso que é uma novidade que eu fiquei sabendo agora. O César falando aqui, deixa eu dar uma boa noite pro meu amigo Cezinha, rapaz. César Santana, o homem que pulou o muro. Estava no Goiás, já está no Guarani. Um abraço, Cezinha. Prazer estar te recebendo aqui, meu querido. Boa noite, Tony. Boa noite a todos. É isso mesmo, né? Essa expressão pro não vai pegar pesado. Né? Foi de Fabiano Rodrigues. Tá certo. É um prazer estar aqui, Tony. Cezinha foi quem me disse que o Novo Horizonte virou associação. Está com muito tempo ou foi recente essa mudança? Não, desde a época da sua fundação. Então, 19 de abril de 95, a Associação Esportiva Novo Horizonte. E aí, como é que foi esse trabalho aqui para poder desenvolver o trabalho do Novo Horizonte aí, destacando aqui no futebol amador de Juazeiro, Naldinho? Muito difícil, né? Se é difícil para um profissional que vai atrás de recurso e um amador sem recurso nenhum, a gente já passou por muitas. Como é esse trabalho de vocês? Porque, cara, quando eu vi ali o materialzinho da... Olha, tá aí a FAIB, o material aqui do presidente. Tudo organizado, porque a FAIB, gente, eu tô fazendo propaganda de graça, viu, FAIB? Quiser conversar depois aqui, tem um Pix aqui, fica à vontade. Manda mensagem aqui que a gente conversa. Mas a gente fala aqui da FAIB, porque a FAIB veste muitos times profissionais, né? Aqui no estado do Ceará, por exemplo, na nossa realidade. Já vestiu em casa também, acho que estava vestindo o Cariri, se eu não me engano. Guarani. Né? O Guarani, enfim. Eu acho que o Barbalha também, este ano, estava vestindo o Barbalha. Amador só no Horizonte e o Infante Paraná só. Pois é, e eu vendo aqui a final aí, muito organizada, as duas equipes bem organizadas. Como é esse trabalho aqui para vocês manterem esse time de futebol amador, que muita gente pensa que não, mas gasta também... Muito. Muito, né? Aquela questão, dia de sábado, só tenho um horário para tomar o café da manhã, 7 horas da manhã, só retorno 3, 4 horas da tarde. Na casa dos amigos, colaboradores, que a gente tem sócio torcedor lá no Novo Horizonte, tem uma diretoria, tem uns colaboradores, então a gente tem sócio torcedor lá, Márcio? Tem Quantos sócios torcedor hoje? Por enquanto, só 60. Mas são fiéis? São. Pois é, eles falam que o profissional só em casa tem o sócio torcedor, os outros estão tudo tentando se organizar para isso. Já é alguma coisa. Quanto é que sócio torcedor chega junto? R$10. R$10 por mês. Isso. Já tem o cacauzinho ali todo mês e é fiel. Verdade. Pessoal fiel. Ajuda muito, viu? E sem a minha diretoria, abaixo de Deus, Nossa Senhora e o Padre Cícero, sem os meus diretores, nada disso estava acontecendo, porque o amador é um gasto enorme. Você quer formar uma equipe competitiva, uma equipe organizada, tem um custo. E para a gente que não tem esse recurso, diferente de umas 3, 4 equipes aí, que são poder financeiro muito grande, a gente não, a gente vai atrás dos colaboradores e está dando certo, né? São quantas pessoas na diretoria hoje, Naldinho? Diretores só são 10. São 10 diretores. E todo mundo, assim, é diretor atuante mesmo. Isso. É igual a gente vê aqui no time de futebol profissional, que tem um diretor que tem uns nomes, mas ele nem aparece no time. Só quer ir assistir o jogo e entrar de graça no estádio. Verdade. Lá não, o pessoal participa mesmo. Ajuda muito, ajuda muito. Eu tenho uns colaboradores que pediram nem para divulgar o nome. Divulgue, fica à vontade. Aqui é espaço para divulgar mesmo. Se lembrar, pode... Vamos fazer o seguinte, pensa aí direitinho, a gente anota, se for o caso aqui, o nome dos colaboradores. Tem isso não. Eu acho que a gente tem que incentivar mesmo, que é para eles ir hoje com o Novo Horizonte, o pessoal com o Paraná. Eu fico vendo várias equipes de futebol amador, eu fui dirigente de futebol amador e sei o quanto é difícil. Você muitas vezes deixa de acompanhar o lazer com a família, com os filhos, para estar correndo atrás, para estar organizando. O pessoal pensa que é fácil, mas não é fácil não. Quando você tem jogador de fora, tem a passagem, tem um lanche. Hoje em dia tem gente que ainda recebe um cacauzinho por fora também. No meu tempo era menos. Faz tempo que eu deixei de ser dirigente, mas eu sei como é difícil. Então, daqui a pouco você divulga os colaboradores aí, os patrocinadores do Novo Horizonte, que a gente vai fazer o seguinte, a gente transmitiu esse jogo ontem pela TV Padre Cícero, retransmitido pela TV Juazeiro, no convite que a gente teve do secretário de Esportes, o Bendimar Júnior. Inclusive, agradecer o Junão, né, o Bendimar Júnior, secretário de Esporte e Juventude de Juazeiro, que nos convidou para participar da transmissão. Estivemos lá com o nosso querido Rafael e o Itinho, o Carlos Pereira. Então a gente fez a transmissão, o Rafael editou aí os melhores momentos, a gente passa aqui os melhores momentos para você de Novo Horizonte 2, Paraná Infante 0, Novo Horizonte campeão, primeiro campeão da Arena Romeirão. Veja aí.
Por ali o Paim faz o cruzamento. Olha o Bala, chega, toca na bola ali o Rael. Tirou o perigo, o Bala quem vinha tentando por ali, tentando alguma coisa. E olha o Paraná, já respondendo. Chega na linha de fundo, faz o cruzamento, tira a defesa. Trabalha mais atrás ali procurando o Berg. Já faz o lançamento, tocou errado. Olha o Davizinho, pega a bola, chutou de canhota. Rael, bem colocado, fez a defesa. A bola ali com o Paim. Olha a bola boa, chega ali o Dalvan, entra na área, vai dar chute de canhota. Bem colocado, fez a defesa o Rael. O árbitro autoriza. Lá vai Moésio, chuta direto. Claudivan chegava, a defesa se antecipou e botou a bola para a linha de fundo. É escanteio para o time do Paraná. O Antônio pedindo a falta, o árbitro não deu. Olha o Dalvan, bota a bola na esquerda, botou para correr o Davizinho, abre da quinta, agora puxou o freio de mão. Boa jogada, vai tentar o cruzamento. Olha o Dalvan, toque de cabeça, bota para dentro. Iago não alcançou. O Davizinho pega. O Novo Horizonte continuou com a bola dentro da área. Olha o Bala, ele abre a bola, agora toca com o Neilton. Botou na direita. Olha o cruzamento, Dalvan de cabeça. E a bola passou à direita do goleiro Rael, tentou o bom cruzamento Linga. Ganso e Moésio. Eu acho que o Ganso vai com ela. Chuta, bota a bola na área, olha o toque de cabeça, tira a defesa. Olha a sobra do Paraná. Campeonato Juazeirense de Futebol, primeira divisão. Lava Novo Horizonte, lançamento. Bota o Davizinho para correr, botou na quinta. Fica ali, olha o Davizinho, entra na área, faz o drible, fez o cruzamento, tira a defesa. Lá vai Davizinho, a bola vai no segundo pau, o toque de cabeça, fica ali a bola na disputa. Tira a defesa, olha a sobra do Novo Horizonte. Olha o Bala, ele puxa, tenta o cruzamento pro Davizinho e acabou espirrando ali o taco. Agora é escanteio. Ganso vai para a bola. Ela viaja. Chega o Claudivan, não deu toque. Olha a sobra! O Duinha pegou com liberdade, deu de canhota. Bola na direita, tentava por ali o Linga, faz o cruzamento. Olha o Davizinho, tira a defesa. O Novo Horizonte começando o segundo tempo e começou também o primeiro tempo, né? Atacando, tentando, a bola de pé em pé. Olha por ali, a bola já fica com o Iago. Ele abre na esquerda procurando o Neilton. O Neilton chuta a bola no gol! Vibra, agita, faz a festa! Golaço do Novo Horizonte! Neilton é jogador que arrebenta. 1 minuto de jogo e que sapatada ele deu agora. Pegou a bola distante, não quis conversa, arriscou direto no gol. A bola foi no ângulo direito do goleiro Claudevan, do goleiro Rael, que nada pôde fazer. Neilton, camisa 18, porque o Rael já estava com a bola na mão. Olha o Duinha, segura a bola, faz boa jogada individual, Duinha. Abre na esquerda, com o Moésio. Ele já tenta puxar para o meio, tentou dar o passe. Olha o time do Paraná, Duinha, cara a cara, tira, Fabinho! Olha o Anderson, dá um tapinha, já bota para correr, lá vem o time do Novo Horizonte. Quem sabe o segundo, chutou, se atrapalhou! Segundo Novo Horizonte. A bola viaja, vai lá para o segundo pau. Olha o Neilton, cruzamento. Olha o Dalvan de cabeça! Pra fora! É verdade. Olha o Dalvan. Faz boa jogada ali o Dalvan. Pra cima do Jean. Fica ali, olhos nos olhos. Dá um tapinha, olha o Davizinho, vai fazer! Vibra, agita, faz a festa! Gol! Do Novo Horizonte, Davizinho!
Naldinho é jogador que arrebenta. O Dalvan deu um passe maravilhoso pro Davizinho. E sem opção de jogo. Olha o Duinha que já tá lá pela canhota, olha. Ele ali com o Neilton, olhos nos olhos, tenta jogada individual, segura a bola, procura para quem tocar. Já chega a bola trabalhada, olha o Paraná vai fazer, defendeu o Claudivan! Ele saía no contra-ataque rápido, o árbitro acabou dando ali uma falta, já cobrada pelo Paraná. Olha o Paraná, vai chegar, quem sabe, Claudivan tira a defesa! E apita o árbitro Wilson Antônio. Fim de papo na Arena Romeirão Mauro Sampaio. 2 para o Novo Horizonte, 0 para o Paraná. Novo Horizonte é campeão juazeirense da primeira divisão. Encerra a temporada de 2022 com título. Bom, tá aí, né? Você vendo aí os melhores momentos, edição do nosso querido Rafael, imagens do Carlos Pereira, o Itim, do título do Novo Horizonte, campeão, primeiro campeão da Arena Romeirão, foi o Novo Horizonte. E aí eu vendo o Davizinho, rapaz, esse menino deve ter aí uns 20 anos correndo. Quantos anos ele tem, Naldinho? 27 anos. 27 anos, olha, tá vendo? Não é mais nenhum garotinho não, mas correu uma fumaça danada o Davizinho aqui, viu? Daniel Lucas mandando aqui parabéns para o pessoal do Novo Horizonte. O Daniel Lucas deve ser o secretário, o subsecretário, né? O executivo lá do esporte. Inclusive, todo o jogo estava lá presente, chegava cedo. Se dedicou muito, viu, para esse jogo acontecer ali, viu? Esse Daniel, demais, demais. Um abraço para ele. O pessoal da secretaria lá, show. Primeiro abraço para o Daniel Lucas, que esteve por lá, tá bom? Sempre aí, também chegando junto, dando assistência legal. Cadê aqui? A Laiane, a Valéria a gente disse, né? Que esse Davizinho do Novo Horizonte, um dos destaques do título. A Laiane Silva, lateral, ela disse, botar o tu aqui, viu, Daiane? Lateral, muito bom, do Novo Horizonte. Fabinho, o número 6, joga demais, joga muito mesmo. Gostei também do Fabinho. É a esposa dele. Isso, um abraço, é suspeita, né? Mas ele joga, viu? Fique tranquilo, né? Porque é suspeita que a esposa, ele joga muito, Fabinho. Foi importante, foi um baita partidaço. Um abraço para o Naldinho, do professor Daniel, da Secretaria de Esporte do município. Novo Horizonte campeão da Copa Juazeiro em cima do Comercial, nesse ano também, ou seja, campeão, Supercopa, né? Supercopa e campeão da primeira divisão. Bom, enquanto estava aqui, eu perguntando aqui o nosso querido Naldinho, alguns colaboradores, então aqui, o pessoal da Gá Futebol Show, o Helder, da Gá Futebol Show, o Val lá da Perbone Brasil, o Naldo da Araripe Implementos, Roberto da Ducato, Casa da Grife, Ronaldo Angelim lá com R4, Cactus Contabilidade, já o presentes. Lembra de mais algum? Se quiser dizer, pode dizer. Aqui não tem por isso não. Aqui a gente quer divulgar mesmo. Eu acho que as empresas, o pessoal deve apoiar o futebol. Se não futebol, não gosta de futebol, apoia outro esporte, o vôlei, o handebol, o basquete. O importante, gente, é a gente estar incentivando, trazendo modalidades esportivas, botando a juventude. Às vezes não é tão jovem, mas tem aquele veterano que tem aquele local de lazer. Eu acho que é importante todo mundo estar praticando esporte, sabe? Estar concentrado em coisa importante, em projetos sociais, projetos esportivos. Então eu faço questão de divulgar aqui, porque eu acho que é importante, sim, esses apoios, mesmo sendo amador. E como é organizado aqui o Novo Horizonte e o Paraná também, é uma equipe bem organizada, todo mundo bem uniformizado, foi muito legal. Depois na premiação, todo mundo lá realmente recebendo a sua premiação, muito bacana mesmo. Naldinho, o time agora dá uma parada, o que é que tem para 2023 aí do Novo Horizonte? A Supercopa, né? Já tem data para começar a Supercopa, não? Aproximadamente março, abril, a gente já está se organizar juntamente com o meu parceiro Severo, né? Uhum. Que é um cara que dá uma força danada lá no Novo Horizonte, um cara que eu devo muito a Severo. Então nos ajuda demais e é um dos organizadores dessa Supercopa, né? E quero aqui dar um abraço também para Adriano Emplacamento, Nil Imobiliário, Samuel Mercadinho SD, também são um dos colaboradores, né? Damião Pedreiro, enfim, Douglas e Bop, são os caras que nos ajudam demais mesmo, nos ajudam muito. Naldinho, agora conta essa história, que coisa é essa de ficar comemorando e seu filho foi lhe desmontar lá, rapaz? Puxou a prótese da perna, como foi esse negócio? Levantou, você estava ajoelhado lá, pagou promessa, como foi essa história aí, Naldinho? Que no começo do ano eu
pedi muito, né, a Deus, Nossa Senhora e a minha Padre Cícero, se a gente fosse campeão, que estava previsto para ser num campão, né? Eu ia de uma trave para outra de joelho. E meu filho, na semifinal, fez isso, que tem um sonho de ser jogador profissional. Cicinho, quero mandar um abraço aqui para meus 6 filhos. Quantos anos Cicinho tem? Tem 17 anos. Qual a posição? Zagueiro. Zagueiro. Fabiano, fica de Presta olho, atenção, Fabiano. na base, Fabiano. Presta atenção, o menino Cicinho. tem futuro, viu? Jogou na Pague Menos esse ano. Meus 2 genros, minha nora, minha guerreira, Tony, que é uma mulher que eu vou dizer, fantástica, viu? E sobre aquela questão da comemoração, na hora que meu filho foi levantar, eu falei para ele, a prótese está caindo. Aí, ele me jogando para cima e não teve outra. Eu disse, para mim poder ir de joelho de uma trave para outra, tu vai ter que tirar a prótese. Aí ele foi, tirou e... Porque se fosse com ela não dava não. Mas se ele só tivesse tirado, tudo bem. Mas ele tirou e saiu correndo e balançando a prótese aqui para cima, rapaz. Uma resenha, eu disse, sabe qual que é aquilo ali? Eu disse, não, é que o Naldinho usa uma prótese. E quando eu vi, foi Naldinho atravessando de joelho e pagando essa promessa. E depois me disseram que era o seu filho que estava com a prótese na mão. Verdade. Mas a gente viu que é euforia muito grande e a alegria do êxito do trabalho que foi realizado lá no Novo Horizonte. Naldinho, eu quero assim, parabenizar muito a você, toda a equipe do Novo Horizonte. Esses melhores momentos vão ficar aqui no YouTube, a gente vai botar aqui no YouTube depois. E vamos colocar também lá no site para o pessoal depois poder ver a matéria, enfim, e acompanhar, ver os melhores momentos, porque esse vídeo aí fica gravado. Eu não sei, confesso, me perguntaram se o jogo ficou todo salvo lá na TV Padre Cícero. Acho até que fica, o pessoal deve ficar com o jogo todo salvo, mas não sei se eles disponibilizam depois no YouTube. Confesso que vou perguntar depois ao nosso querido Bulhões. Mas nós vamos colocar aqui no canal os melhores momentos, tá bom? Que a gente acabou de ver aqui, vamos deixar salvo no YouTube, porque acaba sendo um vídeo histórico, é o primeiro campeão da Arena Romeirão. Verdade. Não foi em casa não, diga aí, foi o Novo Horizonte. Diga aí para Fabiano. Só que, Fabiano, eu só tenho um recado, também o Novo Horizonte é o primeiro time amador a conseguir ganhar do Icasa Profissional, dia 12 de outubro de 2015, viu? 4-2 de virada, Ramon, Demontier, Davi e Chaulinho. E foi? Foi. Mas lembra quem foi o gol de casa, não? Não lembro. 2015. 2015. Rapaz, treinador Rony. Quem treinador era Rony. No Icasa ou no... Não, no Icasa. No Icasa. Nosso treinador era Val. Era Val. E aí ganharam de 4-2. 4-2 virada. Aí, Fabiano, dorme aí com essa. Não é do seu tempo não, mas tudo bem. Deu uma olhadinha como é o nome do zagueiro? Cicinho. 17 anos. Anotou, a Bíblia anotando ali. Dá uma olhadinha no eu não sei quem é o treinador da base agora atual do Icasa. Mas o menino lá de Barbalha, que era o treinador da base, pediu muito para meu filho não sair de lá, que ele estava treinando, passou uns dias lá treinando para poder ir para Pague Menos. E ele viu a evolução muito do meu filho. Mas ele teve no Pague Menos agora esse ano. Jogou esse ano lá, o representante dele, Pilha, né, foi quem levou. Qual quero mandar um abraço aí para Pilha. Levou lá, jogou muito bem o Campeonato Cearense Sub-17 e foi relacionado para 3 jogos do profissional. Aí depois voltou e está aqui agora. Aí o contrato ele encerrou e ele está aqui. Pois pronto, tá aí dando bobeira, de repente, fica aí na parada. Olha aí, né? Tá por aqui. Deixa eu aproveitar aqui, reta final do programa, meu querido Cezinha, tá por aqui. Tá no Leão do Mercado agora, Cezinha? Isso mesmo, Tony. Eu digo assim, pulou o muro, mas foi de forma amistosa. É verdade. A saída do Verdão foi tranquila, sem maiores problemas. Eu já senti aqui a troca de olhares com o Fabiano, foi tudo amistoso. Não tem bronca, não é isso, César? Não houve confusão não, César? É porque o muro é longe, né? Você tem para o outro, né? Ei, o muro é longe mesmo. Mas como é que tá no Leão? Tem uma novidade pra gente tranquilo. Aqui no Leão? Recapitulando, é a 4ª passagem no Icasa, né? Um time que a gente tem a gratidão, novamente, por ter feito a fase lá aqui com o pessoal. E aí, Novos Horizontes, a gente trabalha nessa parte, né? Eu estou há 7 anos nessa situação, à frente de supervisões. Novo Horizonte é Naldinho, supervisões, né? Da supervisão dos clubes. E aí, Soares, junto, né, o presidente, junto com o Romeu Carlos, me convidou, estou lá a fazer o meu melhor. Né? Tá como supervisor lá? Estamos supervisor novamente. E aí, fazer o melhor junto com
o treinador lá, uma pessoa muito inteligente, já está dando já Teve aqui segunda passada, o Renato Neves. O Renato está dando já os toques, como é que ele quer que seja o andamento da situação do Guarani nessa primeira divisão, e iremos fazer, se Deus quiser, um bom campeonato. Tem qual a novidade aí? Tem alguém chegando aí? Eu não sei se eu posso dizer. Pode, homem. Pode. Você é o supervisor. É verdade. Você é quem bota os homens no bid, assina o contrato e tudo. O meu executivo não me autorizou. Entendeu? Você foi mal treinado, viu? Mas infelizmente ou felizmente, onde passei tem que ter essa hierarquia. Eu gosto de respeitar os domínios, né? Rapaz, vai soltar nada, né? Tem 2 aí, mas amanhã o Marco solta. Rapaz, vou dizer, viu? Rapaz, olha isso. Porque algumas coisas, infelizmente, é assim. Muitos dizem, não, você que tá errado, tem um lado babão, um lado não sei o quê, mas infelizmente tem que ser profissional e segurar as informações. Eu vou chamar você de babão, não. Mas dizer, tem que segurar as informações, a gente sabe, assim. Sei a informação de casa, sei, mas a gente também sabe daqui, a gente fica nessa troca. Quais são as posições dos jogadores? Estão chegando? Um lateral esquerdo e um atacante. Estão chegando amanhã aqui, se Deus quiser. E um goleiro já passado, vou dizer assim, um goleiro já muito experiente, que já passou no Guarani, que se Deus quiser também está reforçando. Mas não é o Flávio, não? Não. É não? Não. Ele já sabe. Solta aí, pra tu ver se eu não solto aqui no ar bem direito. Eu não sou baú, eu digo mesmo. Então tá chegando amanhã um lateral. Um atacante e um goleiro muito bem experiente que vai somar para essa Série A. Pois pronto, pois depois divulga pra gente botar aqui no site do replay.tv.br. Então eu queria agradecer de novo, assim, já no início. Eu estou aqui só como assessor de imprensa, né, do Novo Horizonte. Gosto muito do Naldinho, do pessoal, né? Também fui dirigente de clube amador, o antigo Rosarão, lá na minha rua do Rosário, no bairro Salesiano. Então sei da dificuldade, sei do complemento que é o dia a dia de um clube profissional. E se a diferença, entre aspas, os gastos são quase parecidos, né? No amador, a dificuldade que esse Naldinho tem. Esse cara é um guerreiro, com prótese ou sem prótese, mas é um cara que sempre ajudou, teve à frente desse futebol. São 27 anos, né? Isso, queria à frente de um time. E eu vi como árbitro amador que fui, apitei os jogos do time dele. 9 anos na CA Júnior, participei. É verdade, né? Então via como eram os grandes times que o Naldinho informava, né? As pessoas que passaram por lá, né? Teve o último agora, que é um atleta que a gente tem que ressaltar, que é o Juninho, né? Que faleceu, que é do time do Naldinho, né? Então são grandes pessoas, grandes profissionais que passaram, né, à frente desse Novo Horizonte lá, jogando, né, e atuando, né? Então... E qual é o nome do jogador que foi fazer um teste lá no Iguatu hoje, Naldinho? Aí o furo. Aí, camisa 9, qual é o nome do camisa 9? Nandinho. Nandinho. Porque entrou no segundo tempo. Isso. Inclusive pegou uma bola lá, quase fazia o gol lá no jogo. Então o Nandinho foi fazer um teste lá no Iguatu. De repente pode ser aprovado lá pelo nosso querido Washington. Que estava acompanhando lá, viu? Está acompanhando. Estava acompanhando lá no estádio. Pois pronto, o Washington estava lá. Pronto. Ele estava lá também. Ele até numa resenha sábado lá na Perbone, quando eu fui pegar umas frutas para esse jogo. 10 anos em Perbone. Ele me chamou aí, vem aqui, Naldinho, que eu vou te melar de título, né? Nosso querido Washington. Pois gente pronto. Boa demais. Deu certo. A melada foi boa. Tá feito aqui. O Cícero Assis diz, boa noite, Tony, galera do Replay. O Icácio tem que dar uma olhada no Davizinho, Doninha e Neilton, tá dizendo aqui o Cícero Assis. Inclusive o Neilton foi que fez o golaço lá, né? Com 1 minuto do segundo tempo, acertou aquele belo chute aí, nosso querido Neilton. Um abraço também aqui para o Adriano Lima. Naldinho, obrigado pela presença aqui com a gente, parabéns pelo trabalho desenvolvido, pelo título, tá bom? Leve o meu abraço fraterno a todos que fazem lá o Novo Horizonte, tá bom, meu querido? Espero ter vocês mais vezes por aqui. Boa noite. Eu pedi a permissão a você para agradecer a todos que fazem a família Novo Horizonte, a todos os meus diretores, colaboradores, a minha comissão técnica, que é composta com 16 membros, a maior comissão técnica que tem do futebol amador, meus atletas que vocês fizeram uma diferença. Eu buscava muito esse título há 27 anos, e Deus preparou tudo, né? Para ser num palco daquele e da forma que foi. Então, quero aqui, de coração, parabenizar todos vocês atletas, a todos, enfim, que fazem parte da família Novo Horizonte. Todos os torcedores, pessoas que admiram o nosso trabalho. Inclusive, essa nossa estrutura, a gente cedeu um pouquinho para o time do nosso querido Fabiano, né? O Verdão. Para jogar, qual foi a série? Esse ano. Dedo brasileiro. Pronto, a gente emprestou um pouquinho da estrutura do Novo Horizonte para o Icasa.
Então, é um time que cada ano que passa vai evoluindo e a gente só agradece a todos que ajudam, né? Porque abaixo de Deus, Nossa Senhora e meu Pai, se não fosse a colaboração de todos, nada disso estava acontecendo. Então, para mim é uma honra mais uma vez estar aqui fazendo, pela primeira vez, espero que seja a primeira de muitas. Saiu daqui honrado por esse convite. Eu que agradeço, meu querido, você está aqui com a gente. Um abraço para o Alexandre, está aqui com a gente, está acompanhando aqui através do YouTube, mandando abraço para o Fabiano. Alexandre está na Pizzaria do Val, torcedor do Verdão. Alana em Praia Grande, Litoral Paulista, também acompanhando a gente. Um abraço bem forte. César Santana, espero você em breve aqui para falar mais sobre o Guarani, tá bom, meu querido? Me autorizando, eu estarei aqui. Muito bem. Eu queria agradecer a todos, o pessoal do Replay, que acompanha. Eu também sou amante, acompanho o Replay. Às vezes não mando mensagem, mas estou sempre acompanhando, né? E eu queria só deixar uma deixazinha. Eu que trabalho como profissional há alguns anos e há um tempo atrás em outro clube, não precisa dizer o nome, e aí alguém falava assim que iríamos ser o primeiro campeão da Arena Romeirão, né? E aí não fomos, né? Então estava no jogo do Pacajus, lá no Icasa, e amanheci com a esperança de ser campeão, ser o primeiro campeão da Arena com o Icasa contra o Pacajus, também não fomos. Então Deus foi justo e aí deu a oportunidade a um time amador e não a um profissional a estrear naquela arena, um palco dos espetáculos do futebol, o grande merecido, nosso amigo Naldinho. Mas tu foi campeão porque tu faz parte do Novo Horizonte. Acabou fazendo também, foi junto. Corisco Bigode, tá dizendo aqui, boa noite, equipe. Tony, mora no Rio de Janeiro e gostaria de adquirir a camisa do Icasa, da Copa do Brasil. Como faz? Tem como, Fabiano? Difícil, né? Não tem disponível não, né? Não tem disponível não. Mas entre em contato no Instagram, que o Icasa está sempre disponibilizando camisas. Pode não ser da Copa do Brasil, mas você pode adquirir a camisa do Verdão, tá bom? Meu querido Corisco Bigode. Inclusive, acho que parabenizar aqui o pessoal da Secretaria de Esportes, a pessoal da CEAJU, nosso querido Vicente Negro, um abraço para o Negro, toda a equipe da CEAJU na organização, na realização da competição, Secretaria de Esporte que trabalhou na promoção também aí, Bendimar Júnior, Daniel Lucas, toda a equipe, tá bom? O deputado estadual Fernando Santana, que acabou sendo elo junto ao governo do estado para a liberação do Romeirão. Acho que o Romeirão também tem que ser palco desses grandes momentos do esporte amador aqui da nossa região. Zacarias Silva, Paulo Sérgio, pessoal da direção lá, né? A gente viu lá vereadores que gostam de futebol, também lá no Romeirão, Rafael Cearense, o Bilinha, o Fábio do Gás, é bacana todo mundo se envolvendo em uma competição muito bacana como essa. O prefeito Gleidson Bezerra esteve lá, com vários secretários também. Então é bacana demais a gente ver o apoio ao esporte amador, e do amadorismo acaba saindo também muitos para o profissional. E a gente tem que abraçar. Foi muito legal ver essa final acontecendo na Arena Romeirão, tá bom? Pessoal, agradecer aqui. Tivemos aqui hoje no programa, se você chegou, já estava em andamento, o programa fica salvo aqui no YouTube. Fabiano Rodrigues, diretor executivo de casa, esteve aqui conosco. O Naldinho, presidente do Novo Horizonte, time campeão ontem da primeira divisão do Campeonato Juazeirense, lá na Arena Romeirão. César Santana, que hoje é supervisor do Guarani, mas também dá uma força grande aqui o pessoal do Novo Horizonte. Aqui nos bastidores, Kleber Ferreira, Guto Vital, nosso querido Guto Vital, grande Guto Vital, aniversariou, rapaz, esses dias, né? E vai ser papai, se Deus quiser, vai estar aí, abençoado aí. Um beijo aí para nossa querida Tatiane, que Deus abençoe a gravidez da Tati, que vai nascer um novo corintiano, rapaz. Deu uma opçãozinha melhor pro menino, rapaz. Tem umas ali, tem umas opçõezinhas ali boas ali, entendeu, Fabiano? Tem umas opções boas ali, deixa quieto. Abraçar você. Acompanha a gente aqui no YouTube, se inscreve aqui no canal, segue a gente lá no Instagram e também agora você pode acessar replay.tv.br, é o nosso site, daqui a pouco a gente vai trazer muitas novidades. Ah, rapaz, deixa rapidinho, eu prometi, não posso deixar de cumprir. Deixa eu só trazer aqui os jogadores aqui para encerrar do time do Iguatu que se apresentou hoje, jogadores já, inclusive vai ter umas fotos aí, tem umas imagens aí na tela para você, dos caras treinando hoje. Goleiros, Marcelo, Jefferson, Ítalo, Daniel. Laterais, o Ender, aquele mesmo que estava no Icasa, jogou Barbalha, o Thalisson, que é o Calcinha, João Antônio, Alisson, Lalim. Zagueiros, Felipe Félix, Max Oliveira, Júlio Nascimento e o Thailson. Meio-campistas, Gleidson, o Guídio, teve um torcedor aqui, um internauta perguntando sobre o Guídio, está aqui o Guídio confirmado. Coruja, Pedrinho, Daniel, Jacozinho. Atacantes, Leandrinho, Cachito, Dico, que é aquele mesmo Dico Quixadá. O Alisson Araçoiaba, Estrela, Rômulo, Gabriel, Palmieri, Gustavo.
Portanto, esse elenco se apresentou hoje no estádio Moraizão, tá ok? Lá em Iguatu, é o time comandado pelo Washington Luiz, que está aí à frente, o nosso querido Washington, e vai disputar a Série D do Brasileiro desse ano, como também o Campeonato Cearense. E a estreia vai ser no sábado, dia 14 de janeiro, contra o Fortaleza, lá no estádio Presidente Vargas. Além do Washington, ainda tem o Emílio, analista de desempenho, Diego Aluan, preparador físico, Cabal, treinador de goleiros, o Breno, que é o fisioterapeuta, e eu acho que o Arimaté, se eu não me engano, está lá também, que é o auxiliar do Washington, se eu não me engano, é o Arimaté. Agradecer o Thiago Oliveira, tá bom, lá no Iguatu. Essas fotos foram enviadas pela assessoria lá do Iguatu, fotos tiradas pelo João Marcos, tá bom? Pois não, Naldinho? Só para não passar em branco, eu queria aqui parabenizar todos da Arena Romeirão, o apoio que eles deu para a gente, né? A forma que eles trataram as duas equipes amadoras, fantástico. Queria aqui dar um abraço a Gleidson, nosso prefeito, cara também que ajuda demais o futebol amador, os vereadores envolvidos em tudo isso aí, a Secretaria de Esporte, no contexto geral, né? Os irmãos Luciane, Bilinha, Rafael, enfim, Fábio do Gás, todos que estavam ali envolvidos. Um abração aí da família Novo Horizonte para todos vocês. Ah, beleza então. O Rony Alencar, Cezinha, está dizendo que o Guarani está se movimentar o Instagram. Muito ruim para quem acompanha o futebol do caririense, para movimentar lá o Instagram. Qual é o Instagram do Guarani? Porque o Guarani tem vários Instagram, acho que qual é o que está agora? @Guarani Juazeiro, acho que é underline. É isso, né? mesmo. Essa semana está concluindo essa resolução com relação ao Instagram e redes sociais do clube. Certo. Qualquer coisa, acompanha o Instagram da gente, tá bom, Rony? A gente está sempre divulgando coisas do Guarani também. Replay com Tony Souza. O Curios está dizendo aqui, valeu. É o que me falta justamente ela. Vou no Insta, brigadão, valeu, um abraço. Dalvan Santos, pergunta se o Nadinho já conseguiu dormir. Tá aqui o Dalvan. Dalvan que foi artilheiro do campeonato, né? O Dalvan foi artilheiro, fez 6 gols. É um dos diferenciados. Pois é, e o destaque do time, do goleiro, foi o Claudivan, que fez 2 baitas defesas ontem também na decisão. Um abraço para o Dalvan, para o Claudivan, parabéns para toda a equipe. Pessoal, obrigado, uma semana abençoada. Quarta-feira a gente deve ter o último podcast Replay na Copa, para repercutir ainda a Copa do Mundo, tá certo? E depois a gente deve continuar com o podcast, mas só o podcast Replay. A gente vai trazer detalhes posteriormente. Fica acompanhando aqui o YouTube e também a gente lá no Instagram, tá certo? Um abraço, semana abençoada, que Deus abençoe a você que esteve conosco até agora. Vai ficar salvo aqui no YouTube, viu? Chegou, relaxa que você pode assistir depois. Um abraço.